Fala, galera! Estamos começando o nosso Fala Coach. E é a nossa primeira edição, né? A nossa primeira gravação. Então eu vou sair apresentando a galera aqui, os meus amigos e principalmente o nosso convidado de hoje. Então, para que todo mundo nos conheça, eu sou o Fábio. Para quem não conhece aí, estou há muito tempo no ramo de suplementação, no ramo de nutrição também, há mais de 20 anos aí. A gente tem uma loja aqui na Tila Inocente, a MF Nutrição. Inclusive, a galera já vai seguindo aí. E eu vou dando mais dicas pra vocês. Vou apresentar os caras aqui, né? Mateuzinho, esse cara vai ser o meu parceiro, tá, galera? Então, pra quem não sabe, esse é o meu hobby. Bate-me hobby, meu fiel escudeiro. Mateuzinho, se apresenta aí, Mateus. Fala pra galera. Fala, rapaziada, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Matheus Duran. Eu sou formado em Educação Física, sou dono de academia, sou personal trainer. Enfim, viemos nessa empreitada nova, eu e o Fabião, com podcast para trazer algumas coisas diferentes aqui, abordar talvez outras visões, não falar único e exclusivamente de treino e dieta, mas abordar diversos outros assuntos. E hoje a gente está com a presença ilustre aqui do Alemão, que é parceiraço meu, me ajuda nas preparações, enfim, e é isso. Faltou você falar que é atleta também. Também, né? É um atleta que tá devagar. Tá devagar, eu não tô mas... com muita coisa, mas eu competi na Classic Physique, no Brandão Classic, fui na Open, na Novice, enfim, peguei top 4 lá. Quero me preparar de novo, enfim, eu e o Alemão a gente ajusta bastante coisa, mas eu sempre tô no foco fazendo as coisas, não direcionado pra competição, mas dieta, enfim, dificilmente eu saio, né? Bom, falar um pouquinho de mim rápido, Fala aí. o Alemão. Já são 11, 12 anos indo pro Olímpia, né? Como eu me apresento pros tiktokers. 11 anos? O primeiro foi em 2014, mano. Você foi com o Felipe? Você foi com o frango? Sim. O moleque virou e falou assim... Mas você não sabia nada, você foi por quê? Já, Por que mano. você começou com isso? Vamos lá. Senão Vai, vamos se apresente e vai. Desde 2014 no Olímpia, né? Então, quando o cara começou, tipo, treinar, eu já tava no Olímpia, velho. Caralho. Tipo, velho. tiozão mesmo. E você já Meu curtia e tiozão. treinava já, com mano, ele? eu sempre achei da hora. Ou seja, o esporte nem tava hypado. Você não faz o tinha que por absolutamente formação? nada. Pra Eu galera sou dentista saber. e professor de pós-graduação. Ativo. Bizarro. Tenho duas Nada a clínicas. ver, né? Nada a ver. Caraca. A galera acha... Você largou e falou, não, eu dou aula de pós, eu tenho clínica. É porque, assim, minha agenda de consultório tá ali. Você não consegue encher ela, tipo, de cabo a rabo. Sim, eu não claro. consigo, pelo menos. Isso pra qualquer área é difícil. Pra qualquer área. E assim, tem muito dentista que acaba fracionando os atendimentos ou tendo retrabalho, que eles falam. Que é colar provisório que foi mal colado. Fazer coisa, tipo, não. A gente faz tudo certinho pra fazer uma vez só. Então a agenda dificilmente tá lotada. Eu sempre vou ter um horáriozinho ou outro no dia. E eu não marco na correria. Sabe, um paciente atrás do outro sem respirar. Se eu sei que o procedimento vai demorar 45 minutos, eu não vou marcar uma hora. Porque tem o tempo do paciente chegar, levantar, trocar aquela ideia. Um atendimento mais humanizado. Sim. Então eu tenho mais tempo. Aí, às vezes, E você também não deixa o próximo cliente esperando. Exato. Né? Chato pra caramba. Pô, cara, mó chato. chegar. Aí vamos lá. Vamos dizer, um dia meu pai tá fazendo uma cirurgia na sala dele. E eu tô fazendo um procedimento na minha sala. Os dois atrasam. Aí chegam os dois pacientes dele. Aí a gente dispensa, chega o outro adiantado. A sala de espera parece ser uma feira. Não pode, tipo assim, grosseiramente a gente não gosta de deixar o paciente na sala de espera. E aí você... Vamos lá, beleza. Isso. E aí você entrou no mundo como? Você treinava na academia do Felipe? Porque você é da Zona Norte. Sim, Zona E aí você Norte. conheceu ele como? Foi o seguinte, minha irmã, a gente treinava perto de casa. E aí eu comecei a treinar perto da USP. Porque, porra, mó trânsito pra voltar. Eu tava na faculdade e eu ficava por lá. E aí a minha irmã começou a fazer, tipo, dieta, curtir mesmo o bodybuilding, vamos dizer assim. Então foi ela que começou. Então, eu sempre gostei, eu sempre conhecia tudo, conhecia atleta, Jay Cutler, sempre, tipo, aquela rivalidade. Você acompanhava? Acompanhava. E treinava? Treinava, mas, tipo assim, eu treinava. Só treinava. Não sabia dieta, suplemento, nada. Isso a gente tá falando o quê? 2010? Na 12, 13. Tá. E aí? Aí, em 2013, final, assim, minha irmã começou a ir na Explode, porque o professor que ela fazia aula foi pra Explode, porque, tipo, era a meca da parada. Sim. Aí minha irmã começou a ir lá, e aí começou a interagir com a galera, tudo. E aí nas férias eu fui treinar na Explode, porque não fazia sentido, porque férias de faculdade 2 meses quase, né? Ou Isso quase que é? 3. Isso Ô, que é? delícia. 2013. Puta que pariu. Faz cara. tempo. Porra. Faz. Faz E tempo, aí eu sempre gostei de foto, fomos aproximando, mas como que eu comecei a conversar com o Felipe foi porque eu tava treinando perna. E eu sempre treinei perna muito forte, muito mais forte quando tava na faculdade, por causa do competitivo de Sim, tênis. Sim. Aí quando tinha umas brechas assim, não ia ter, eu tava chovendo e treinava bem forte. E aí o Felipe olhou, ele, posso revisar? Eu falei, pode, ele olhou zerado. Ele, e aí?
Falei, tá bom, só. Ele falou, então faz aí. Eu fiz, tipo, uns 20 movimentos com a extensora zerada. Era uma extensora leve e eu tava um fire. Tipo, mano, fora do ouvido, você faz extensor até com o peito, né? Você joga. Aí a gente começou a trocar ideia. E aí, mano, foi. E aí vocês viraram um brother. É. E aí você começou a treinar com ele. Aí primeiro eu comecei a olhar, aprender ele, vamos treinar. E aí começamos a treinar direto junto. E aí eu fui aprendendo muito, todos os campeonatos. 2013 foi meio a época do... Mano, que tava estourando a parada, quando não ele é? virou pro. Exato. Ele top. foi um do... Mano, Você consegue, pra galera, muita gente não conhece ou tenta saber quem é, que a gente tá falando do Felipe Franco, um dos pioneiros aí no bodybuilder. Se você puder colocar imagens aqui pra gente dar uma olhada, pra galera acompanhar também. Ele que saber. divulgou a Pai da parada. Macy's. Todo mundo começou. Até o Brandão fala pai que da começou por Macy's. conta do cara lá. Bodybuilding tem 2 eras. A primeira é no Brasil, né? Eu enxergo Felipe assim. Léo e hoje Renato Júlio. Olha aí, É, Franco. olha isso. Monstro. Coloca ele em 2013 aí, mestre, por favor. Quer ver? Aí. Nossa, eu lembro muito dessa Eu época lembro. aqui, velho. Essa eu também lembro. Eu lembro Fit absurdamente. Club, né? É. Eu lembro pra caramba disso aí. Foi a época que começaram os vídeos Sim, e tudo. Que não era comum fazer. E o Renan teve ideia, né? Começou o canal Forfeit. Forfeit Club. Eu lembro disso aí. Só que aí eu queria ter o dele, fazer mais do jeito dele. Cara, e eu lembro assim, é que é muito pouco. É que foi um boom bizarro, né? Vamos lá. Eu lembro que eu ia na Aqua Academia treinar. Sim. De madrugada, velho. Você lembra dessa época? Lembro. Cara, era bizarro. A Academia Aqua do Rafa Arantes. Aí abria a academia, deixava a gente que competia, enfim, treinar. E na época ia. O Brandão, ninguém sabia quem era. Né? Ia. O Horse, Horse. velho. Ninguém nem sabia quem era nada, velho. O Genini, que é brotherzaço meu, trabalhava na Corpo e Vida Suplementos ainda, velho. Eu lembro disso muito tempo, cara. Foi uma época muito boa, mano. Foi que não tinha nada, velho. Você ia por gostar e ficava 5, 6 horas na Nessa academia, época a velho. galera nem conhecia atletas de Zero. Ia porque todo bodybuilder, mundo musculação, gostava, ninguém. velho. Era o passeio do domingo, mano. Ficar lá trocando Era, ideia. como diz o Renato, era nosso boteco. Exato. Era legal pra Ficava na caraca, academia velho. depois. Ficava trocando Ficava trocando ideia. ideia. A gente fechava às 3, a gente saía às vezes às 10, às Ficava 11. com cheiro É. ficava com cheiro de marmita na academia Ficava, o tempo todo, que todo é. mundo comia. Era uma época Instagram, muito. ficava Não tinha muito nada, zero. E aí começaram os vídeos, começou tudo isso. Na internet a galera começou a acompanhar. E o Felipe, ele foi o primeiro a divulgar esse negócio, pelo menos. Então, foi Foi ele um e o dos Léo. primeiros. Ele e o Léo. É. Tipo, o Scarpelli deu aquela cavadinha, mas quem jogou pro alto mesmo, que furou a bolha, tudo, foi o Felipe Foi na o TV Felipe, e o Léo exato. Camuso. O Léo O Léo Camuso. O Léo fez... É verdade. bonde da Os dois. Estronda, Eu lembro né? que Os o. dois ali bonde era da tipo, Estronda. mano... Era Insano. muito forte, era. Era tipo o Felipe e Léo. E o Léo carregava, tipo, a molecada, sabe? Continua, Aquela né? galera que Continua, começou a né? treinar agora, na loucura. Então, tipo, ele foi de fato O Léo sempre foi assim. cara muito um forte, exemplo, né? velho. É. Até hoje ele... Eu lembro que eu acompanhava os treinos do Léo que ele fazia naquela X-Gym, não sei se existe hoje Sim. no Rio de Janeiro. Mudou o Os nome. treinos de 20 minutos, mano, de vídeo na época, era De só vídeo, treino, não tem- tinha música que era nada. tempo pra caralho. Aí eu ficava E era lá mó legal. assistindo, mano. Eu Acho bem mais legal adorava, do eu que- adorava, Era só o barulho velho. dos pesos, batia nos pesos. Aí eu contando série. contava certinho, eu falava, mano, E a eu galera vou fazer não entende, isso, mas velho. hoje todo mundo sabe o que é tipo drop, B7. Exato, na Aí época vem os ninguém... moleque cluster, back off. Ah. Mano, não existia, você não sabia nem que era. Tipo, você via, nossa, agachamento terra, deixa eu ver. Aí tinha 30 Lembro caras falando também. 30 coisas diferentes. Aí você ia pra academia e tentava copiar. Exato, imitava. E achava que era menos, tipo, você achava É. que era melhor ou menos pior. Eu imitava igualzinho. Eu lembro um treino de peito que ele fez com a camiseta vermelha. E ele tirava no meio do treino a camiseta e ficava Quando dava o ligado. pump, Mas eu ele não tirava. sabia, eu era muito novo. Pô, 2013, a gente tá em 25, 12 anos. Você 28. tinha 8 anos. Cara, de eu era idade, super né? novo, eu tinha Não, 16 mas anos. real é. E assim, Mas você- não mudava muito de idade. Hoje em dia, o moleque de 16 pro de 30 tem muita diferença. Tem. Porque tem mais tempo de conhecimento. Naquela época quase ninguém tinha. e não tinha nada de conhecimento Era o bro na science, época. era Você não- um- Você não faz- conseguia nada, velho. Faz tipo supina assim que vai pegar mais tal É. lugar. Aí, tipo, todo mundo começava a copiar e às vezes tava fazendo porra nenhuma. É, Porque mas na tipo maior parte isso. das vezes, na academia na época era muito legal que todo mundo se ajudava. Ninguém sabia nada. Tipo, era tudo vivendo a parada. A guerra que tinha antigamente era pra olhar, tipo, você pegava o cara que era do teu tamanho, ou, tipo, e ficava ele é mais ou menos igual eu, vou tentar melhorar mais que ele. Se é maior não é pra mim, não. Deixa eu ficar maior que o Duran. Era essa brincadeira, tipo, de um falar, mano, quem vai ser maior que quem?
E era... Aí, tipo, você era o grandão da academia. De, Eu falava, de Aí contar pedia- as anilhas, ver quanto o cara tá pegando. Não, aí eu você pedi a vai- dica pro cara que era maior, viu que o cara Com tava certeza. fazendo. Cara, eu lembro uma época, isso é muito engraçado. Eu vou falar, eu vou ser zoado, mas foda-se. Tinha um cara muito grande na academia. E foi quando eu comecei a treinar. Tipo, a primeira vez que eu entrei na academia. Eu entrei na academia, inclusive, porque uma namorada que eu tinha, eu tava namorando com a mina e É assim... sempre uma E mulher, aí, a o que motivação do acontece? treino. É a motivação ou a desmotivação. O que era pra acontece? pegar porque perdeu. É tipo isso. Ou E pra a- Pra namorar um o que bolado, eu falei, acontece? você vai ver Eu agora. era mó frango, né? Não vou colocar foto aqui, tá? Quem me conhece, conhece. Quem não conhece, esquece, vai me ver sempre assim. Quem conhece, Mas o pega a foto, frango marca pra aí, caralho. posta, Deixa marca aí. o Matheus Mano, pra ele eu tenho compartilhar. eu tenho 1,90m. Ninguém acredita que eu pesava 52 quilos. Ninguém acredita com 1,90m. Mas você já tinha 1,90m com 1,90m, 52 quilos. Eu tinha 52 quilos. E aí o que acontece? Essa minha namorada me trocou por um boladinho. Cara, na academia, treinava e tal. E eu não treinava nem nada, nem sabia o que era academia, cara. Eu era tão leigo no assunto que o que acontece? Eu achava que o cara nasceu forte. Tipo, quem é forte, quem é frango, quem nasceu pra jogar bola, nasceu pra jogar bola. Era isso, a minha ideia era essa. Eu vi um cara forte, eu não associava que esse cara ia pra academia. Mas eu tinha e uma dificuldade de treinava, conhecimento. sabe? Eu né? não Sabe tinha. uma coisa que é real? A gente, quando era criança, a gente tem a mesma geração. Você não tem a impressão que parecia que tudo era dom? Sim, era exatamente É. isso, cara. Pra Era futebol, isso. hoje A em dia, palavra é beleza, essa. você pode não Dom, ser era isso. o cara. Mas você desenvolve habilidade. Não ensinaram pra gente que tipo, você precisa treinar pra ser bom, era só Sim, estudar. exato. É isso. Tipo, vamos dizer, treina pra falar, treina pra jogar bola. Não, era tipo, vai lá na escolinha e se você for bom, você vai ser bom. Exato. Todo mundo fez escolinha de futebol. Não Não, tinha todo aquele negócio de falar mundo assim, ó, fez. faça um bom treino. Era tipo, vai lá, joga bola. Vai lá, joga Vai, bola. exato. Era tipo escolinha, não era treino. Mas era tudo mais de nós, né? Tipo, vai lá ver como é que é e Sim, faz a mas parada. pode ver, até os seus amigos que jogavam bola, não tinha essa cultura do treino, Não, da não pegada. tinha. Tipo, Não. eu tava treinando tênis com um moleque de 16, 15 anos. E ele tava um nível abaixo dos meninos que vão começar a competir. E aí a gente trocava ideia, eu falava, mano, você perdeu o ponto. Ele, tá, mas é só um joguinho. Eu falei, não, velho, você tá perdendo no treino. Aí Mas eu era difícil alguém jantava pensar. todo o Porque treino. assim, Não, isso é agora, por quê? loucura. Porque eu não pensava. Eu falei, fiz um ponto. Ficava feliz. E perdi 5, mó burro, tá ligado? E eu não tinha essa... Não tinha. Aí eu faço isso com os Exato. moleques. Aí os moleques que treinam comigo, eles têm hoje 27, 28, 29 anos. A gente tava jogando tênis esses dias. Aí ele, o Moi sempre é o cara que não queria perder, eu não perdia nem uns pontinhos, mano. Eles falam, se tinha 5 joguinhos, eles podiam ganhar um. O saldo final eu ganhava. Sempre. Todos os treinos da história. Estava melhor que todo mundo. Eu me matava treino, me jogava. Aí eles falam, você era o melhor e continuou sendo melhor. Eu falei, óbvio, se eu sou melhor, tenho mais técnica e treino com mais vontade. Eu Os caras comecei vão na... brincar, mano. na Você, muscula- e então. você tá evoluindo. Querendo Sim. ou não, você tá em evolução. E eu sou mais experiente, mais tipo, tinha mais tempo de quadra. Exato, claro. Aí os moleques vão querer ganhar de mim sem vontade. Eu falei, nem fudendo. Não tem como. Na musculação eu demorei muito tempo pra entender. Eu comecei com 13 anos. E aí eu não tinha noção de absolutamente nada. É o que eu sempre falo. Eu não sabia que era Normal. proteína, carboidrato, não sabia Não, isso nada. aí esquece. Não, deixa eu terminar, cara. Vai. Deixa eu terminar de contar. E aí eu falei, cara, é assim, esse cara é forte, conversei com os amigos, o cara falou, mano, aquele cara treina, velho. Ele, na verdade, não era treinar, era malhar. Aquele cara malha. Ele malha, ele vai pra academia e era muito associado a vagabundo. O cara que ia treinar, o cara que ia jogar bola, era o cara que não queria nada com a vida. O cara não, tipo, não tava dedicado a trabalhar nem a estudar. Eu falei, cara, tem que arrumar um espaço pra treinar. Cheguei na academia, não me identifiquei com nada. Cheguei pro professor, fiz uma inscrição. E aí, inclusive, fui até com meu cunhado. Um abração pro Éder aí, meu cunhadão, meu parceirão. Faz muito tempo a gente não mora no mesmo estado, mas estamos juntos, meu irmão. Fica com Deus. E aí ele me levou e falou, vamos treinar. Cara, cheguei na academia e falei pro professor. O professor chega, qual é o seu objetivo? Eu falei, cara, meu objetivo é ficar forte. Eu preciso ficar maior do que o cara que começou, tipo, tomou minha namorada. E o professor, vamos lá, velho. E aí comecei a treinar e tinha um cara, mano, o maluco era muito grande na academia. Muito grande. Isso aqui é engraçado? Esse cara que era muito grande, hoje em dia a gente acha que é normal. É não, verdade. Mas sim, a nossa fato. referência hoje mudou muito. Inclusive, muito. eu tive contato, ele não é meu amigo nem nada, mas tipo, a gente sempre trocava uma ideia, mas eu tive contato com esse cara o ano passado e por incrível que pareça, eu sou maior que o cara hoje, tá ligado? Sim. E assim, eu falei assim, caralho, velho, esse cara era tipo o meu ídolo, velho. Esse cara era gigante. Cara, eu falei, eu quero chegar nesse porte aí. Aliás, metade disso aí pra mim tá ótimo. E aí o que acontece? Olha que louco. Eu cheguei nele e falei, cara,
o que você toma pra ficar desse tamanho? Tipo, o que você fez pra ficar desse tamanho? E ele, mano, sério, ele me zoou e eu não sabia que era zoeira. Ele falou assim, cara, eu tomo ração de peixe. Antigamente os caras faziam isso. Ração de peixe. O cara falou pra mim, Fabião, eu falou, cara, eu tomo ração de peixe. Quanto você pesa? Ele falou assim, quanto você pesa? Aí eu falei assim, puta, eu peso 52 quilos. Aí o cara começou a rir na minha cara. Aí falou assim, 52 quilos, velho? Tipo, eu faço rosca, eu nem sabia o que significava. Faço rosca direta com esse peso seu aí. Aí eu falei, legal, então, você quer treinar, você quer evoluir? Toma ração de peixe. Eu falei, como eu faço? Ele, cara, chega de manhã, assim que você acordar, ração de peixe. 30 minutos antes de vir treinar, ração de peixe. Eu falei, beleza. Saí da academia, o que eu fui fazer? Foi no pet shop pegar ração de peixe. O Matheus fez isso, aí virou uma sereia. Tem que zoar ele. Eu ia zoar ele, mas ele é muito grande. Fui tomar ração de não peixe, dá pra falar cara. que com esse shape ele é uma sereia, você passa. Cheguei, comprei na casa de ração. Comprei ração de peixe. Falei, cara, uma ração de peixe pro meu peixe e tal, tem um aquário. Cara, qual é o tipo do seu peixe? Puta, cara, falei lá, uma loucura. Enfim, comecei a tomar ração de peixe, um mês e meio, 2 meses, 3 meses, nada mudou. Eu cheguei no cara e falei assim, irmão, dá uma dica aqui. Eu tô tomando ração de peixe já 2 vezes na semana, 2 vezes no dia, conforme você me explicou. E, cara, não tô vendo mudança nenhuma. O maluco começou a rir da minha cara. Você é louco, você comprou essa porra, tá maluco? Você não presta pra porra nenhuma. E eu assim, caralho, ou seja, a gente fazia de tudo, cara. É o que a gente acabou de falar. O cara mais experiente na academia sempre foi a referência. E esse cara, tudo que ele falava virava lei, tipo, era regra dentro da academia. Se o cara faz 10 de 12, era 10 de 12. Se o cara faz 3 de 15, é 3 de 15. O cara come frango com batata doce, é frango com batata doce, irmão. Mas eu tenho um amigo grande, que ele de Milhanas, old school real, né? Não vamos falar nome, mas ele falou pra um cara que era meio tantã, ele zoava isso. Toma guaraná com... Tipo, ele falou com alpiste. Água de salsicha, ia mudando e o cara fazendo. Passa óleo de girassol e cada um zoava um pouco. Aí ele fala, mano, foi a única zoeira que eu me arrependo na vida. Ele fala triste, mano, mas eu acho muito bom. Ele zoou, cara. Ele falou, eles treinavam no centro, porque não tinha tanta academia. Isso aí, tipo, bem antes do nosso old school de verdade. Ele veio e falou, mano, você reparou que os gays são tudo forte, mano? Namora com um homem que você vai ficar forte. Ele começou a namorar um homem? O cara começou a ficar cabisbaixo e descobriram que o cara tava ficando deprê porque ele tava saindo com homem achando que ia ficar forte. Não, é meio burro, viado. Porque qual é a ligação que você tem de sair com pega em 1980. Você pega aqui é meio tantã, velho. Tem uma ligação. De repente o cara falou, puta, Sabe que é o pior? Vou ingerir testosterona. De forma errada. O cara que contou é verdade. Esse cara não mente. Puta, mano. Eu acredito. Que loucura, pior que eu acredito. E ele fala, mano, eu nunca entrei. Um dos poucos erros da minha vida. Eu errei, porque, tipo, mano, uma coisa é zoar alguém lúcido. Não, sim, agora você sabe que, tipo, você não é, tipo, preconceito. Você não sabe o que a pessoa tem. Você só vê que ela tá um pouquinho fora da linha normal. Sim. Você vai zoar com um negócio desse, sabendo que o cara faz errado? É foda. Nossa. Eu iria. Eu nunca entrei nessas daí do que toma. Naquela época, sim. Hoje em dia, não. Eu nunca entrei nessas do que toma, velho. Eu sempre, assim, fui mais de boa. Eu apliquei a primeira vez uma coisa de ouvir, assim, né? Na música do Meg, que ele falava, comi 5 bananas com aveia. Eu tinha, sei lá, 45 quilos. Eu falei, vou comer isso. Isso treinar. também fiz. Comi 5 bananas com aveia. Mano, eu passava mal. Eu falei, vou vomitar. Você pensava quanto? 45 quilos, então, velho. mano. Coloquei 5 bananas, ouvi na música, aí amassei, eu falei, mano, isso. Aí eu não sabia, aí na música ele fala vários anabolizantes, eu não sabia nada que era nada. Sim, mas outro moleque veio me perguntar, outro dia um moleque, tipo, tem uma noção, né? Falar que é um atleta. Ele, é verdade que deca, incha, dor estufa. E o Stroll seca. Ele falou, real. Era a galera acha pra você ficar mais seco. Explica pra alguém hoje em dia que nem o esteroide seca. A galera quer, não. Falo, tá bom então. Não, mas tá bom. Na época era muito bizarro, que a gente não tinha de onde coletar informação. Cara, eu lembro, da internet de escada, assim, velho. Sim, mas que era difícil a parada, e não era comum você pesquisar, mano. E aí você ficava indo na academia, perguntava pro maior. Você falava, mano, e aí, faço o quê? Era referência. Eu perguntava, mano, o que eu tenho que fazer? Não sei o que, eu não tinha noção, velho. Eu fui ter noção depois que eu fiquei mais velho, e aí comecei a fazer as coisas, aí você vai entendendo. Não, proteína eu fui ter noção é do frango. Felipe, velho. Então, demora pra você entender, porque não é óbvio. Sim. Por isso que hoje eu dou aula, aí, sei lá, eu falo pra pessoa assim, vamos fazer um agachamento no Smith. A pessoa pega a barra, faz um stiff.
Aí você, mano, Sim, mas, suave. tipo, é uma Aí você explica, nomenclatura, não, tal. o Smith é um aparelho, vem aqui que a gente vai agachar, é outro movimento que você vai fazer. Aí às vezes a pessoa fala, vou fazer desenvolvimento. Aí ela olha, o que é desenvolvimento? A gente já sabe, tá muito familiarizado. Sim. Mas a galera não sabe, não tem ideia do que é. E eu lido com isso todo dia na academia. Chega, tipo, aí eu vou passar um treino. Mas te falo, isso mudou, mano? Você pegar a molecadinha nova de 12, 13 Não anos... digo molecada porque eu não trabalho com esse público. Sim, mas Pessoal que eu digo mega assim, inteligente do mercado financeiro, sim, velho. mas esse cara, ele é totalmente... Tipo, ele é muito específico, ele é inteligente, mas ele é um ignorante Muito. na musculação. É, exato. Mas você pegar um cara, ele sabe o que é um pênalti, um escanteio. Sabe porque é um esporte muito popular, mais do que a Não é, e musculação. pelo tempo. A próxima geração que não treina vai saber. Pode ser também, isso é verdade. Pode tipo ser, assim, é. a nossa avó, academia, tipo, nem... não antes de faz falar ideia. que coisa de vagabundo, nem sabia o que era, mano. Não Exato. sabia. Aí nossos pais não tinham noção. A nossa geração já tem um pouquinho. A próxima geração que vai começar a chegar em você em breve, os moleques que estão começando a trabalhar de estagiário, que daqui a pouco às vezes começa a vir bem, já vai saber o que é mesmo sem treinar. Sim. Vai de geração em geração, mas... E que você falou é uma coisa interessante, porque eu lembro que o primeiro whey protein que eu comprei, eu comecei a trabalhar numa loja de suplemento, e aí, tipo, falei, cara, tem que tomar whey, né? Eu comprei whey, e a minha mãe achou que era anabolizante. Ela achou que era bomba. Ela jogou fora, cara. Ela abriu o pote E era assim, muito normal. Tem até jogou hoje fora, meme velho. disso. Então, tipo, Você ela lembra da jogou Massa fora, não 2000? lembra. Era da Integral Médica. Meus não, pais- não é o Nutri, não é o Nutri. Meus pais Não, vendiam isso aí. Aí meu pai falava, Mas não, isso você é muito faz- magro, você tem que tomar essa massa 2000 Mas pensa, aí. seu pai tá muito à frente de um pai normal em relação à dieta. É Muito, verdade. Que meu muito. pai Creatina, vendia quando você pegava esses bagulho. escondido, que era proibido no Brasil. Era bizarro. Creatina Aí depois de veio a cavalo. creatina de cavalo. Sempre tem essas idiotices, todo mundo fez. Todo mundo fez, é verdade. E hoje em dia, daqui a um tempo, vai pegar coisa de hoje em dia. Tipo assim, eu vou dar um exemplo, cluster, que hoje em dia a galera fala, uau, feeder work, superset, uau, daqui a um tempo fala, que idiota, alguma coisa vai ser. Exato. Até coisa que tem estudo, vai ter estudo que vai provar que esse estudo tá errado e a gente vai rir do que fez. Isso sempre. E cada vez mais. É. Isso sempre vai E acontecer. se não tivesse existido a tranqueira, não teria evolução. Isso é verdade. Tipo, se não tivesse tido aquele whey podre, ruim, fedido, Puta. com gosto de... Cara, whey pra mim, Que meus nem pais não tinham uma condição dissolvia, boa, né, não, cara? era nessa Era época. albumina, cara, né? Eu tinha que tomar albumina, velho. Hoje a albumina tá no preço Albumina. dele. Se for colocar a grama da proteína, o Gorgonite faz esses cálculos diretos, se colocar a grama da proteína, tá, tipo, elas por elas. Por isso que ninguém mais compra, porque não é gostoso. Nossa, O whey tô ficou foda. proporcionalmente mais barato, Sim. o ovo mais caro, e o gosto muito melhor. Cara, você toma um whey de antigamente, Saborização tipo, melhorou mito. muito. Nossa, né? era horrível, velho. É. Eu lembro um negócio que eu tomava que meu irmão comprou, aí ele não mostra pra mãe. Aí eu falei, cara, então é top, mano. Aí eu falei, era Animal Pack. Você lembra disso? Tinha Lembro. uns Tem, uns voltou, tablete, inclusive, velho. né? Voltou Você pro me Eu não mercado. sabia nem o que... Acabou de voltar pro mercado, tá de eu novo falei, no eu mercado. falei pro meu irmão, Phil, meu xixi tá diferente, velho. Aí eu falei, agora vai dar resultado. É. O bagulho mudou a cor do xixi, agora eu vou ficar grande. Não, mano. era. Mas E você não vê adiantou como o porra lúdico nenhuma. mudava muito? Vocês O ouviram cheiro isso, também, certeza. você tomava Você Animal faz Pack, supino com cheirava. 35 de cada lado? Aí o cara falou, não, com 30. Com Jack 3D você vai pegar 40. Não. E você ia lá e pegava, Na época mano. da Você tomava... academia, ó, Que olha só. loucura, né? Você não velho? lembra Sério, disso? Lógico Mas, que eu ó. lembro. Eu fiz um campeonato de supino na academia exatamente com essa porra. Tipo, Você os caras falava, falaram... você vai tomar Jack 3D, você vai aumentar Não, 10 de cada cara, lado. a gente fez um campeonato de supino e falou assim, quem vai pagar a rodada de açaí vai ser quem pegar menos peso. Menos? Menos peso. Pegou Menos? menos peso, paga a rodada. Entendi o que você tá Pagou dizendo. menos O pior menos paga. peso, paga a Entendi, que ele mandou rodada. bem. E aí os caras falaram assim, ó, como tá todo mundo aqui é aleatório, tipo, tem um cara muito maior do que o outro, não importa a quantidade de peso que você vai colocar no supino. O que é importante, a gente vai multiplicar a série. Então, tipo, você pega as 10 quilos Tipo, e tinha uma fez 10 lógica. repetições, você fez 10 vezes 10, 100. Você pegou 100. Era o trabalho E realizado. aí pronto. era o trabalho Justo. realizado. Eu falei, caralho, beleza, eu não vou ganhar, mas também não vou perder, velho. Tipo, Não vou pagar açaí tem pra 15 nego aqui, não vou pagar açaí pra todo mundo, nem ferrado. Peguei essa porra do Jack 3D, fui no banheiro da academia, tomei 2 doses, velho. Coloquei as 2 doses e aí, tipo, cheguei pra treinar, os caras fazendo. Eu falei, vou esperar uns 15 minutos pra bater o efeito e aí vou mandar bala. Morreu. Mano, deitei no supino, sério, deitei Guilhotinado. no supino, mano. Comecei a ficar tonto, assim, tonto, do nada. Deu um espirro, não deu um espirro, mano. Meu nariz começou a sangrar. Caralho, mano, não tinha nada a ver com suplemento. Nenhuma associação. Mas eu fiquei tão assustado e os caras ficaram tão assustados que, tipo, não fizemos nenhuma porra do campeonato, velho. Os caras, não vai pro hospital, Fabio, você tá passando mal, o que você Você fez? acabou com Eu a falei brincadeira. Assim, puta, eu tomei, ainda falei, eu não falei, eu tomei um pré-treino, pré-workout
Eu tomei o Jack 3D. Os caras, você é louco, mano, esse bagulho mata, tá maluco. Aí veio Scarpa, ele tomou 10. Era muito bom os vídeos dele. Loucura. Mas essa Mas tem referência muita coisa que de antigamente peso, de que mudou. tamanho, muda muito. Um exemplo, hoje você Lógico. você vê vários caras grandes na academia e isso passou a ser normal. Mas antigamente, muito poucas pessoas treinavam. Sim. E aí, quando você encontrava um cara realmente com 40 de braço, naquela época o cara era grande. É que hoje você vai na academia, Era grande. você vê algum atleta, porque cresceu tanto o esporte, que aí você olha, você fala, caraca, velho, tem um cara grande ali, Sim. tem um cara Mas você acha vascularizado. normal. Mas eu lembro Mas que eu sabe uma fui, coisa ó. que eu vejo que mudou muito? Tipo assim, você entra numa academia hoje, antes o maior cara era o que pegava mais peso. Hoje em dia não é mais, porque as pessoas aprenderam a treinar. Exato. Antigamente, grosseiramente, você via as pessoas pegarem mais peso do que pegam hoje. Porque fazia tudo errado. Hoje em dia, Exato. quem mais pega peso numa academia? Ninguém... No Ironberg. O Zenzo. Os Enzo, eles jogam peso. Faz terra com 100 de cada É, lado. Uma exato. bosta. Aí você pega um cara com 150 quilos gigante. Tá ativando pra caramba, Pra caramba. conexão E antigamente não neuromuscular sabia ali disso. Então o que sinistra. tinha que fazer? Peso. Mas é. Aí todo mundo se fudeu. Eu Foi lembro. assim que aprendeu. É Sim, muito engraçado. muita lesão, Em 2013, eu fui na Unip da Vergueiro, que tava tendo campeonato. E na época era dividido. Não tinha essa divisão de NPC e FBB. Era tudo um só. Que até o Júlio Balestrin fez uma apresentação. Quem homenageou ele foi o Fernando Marques. Eu lembro claramente disso. Tava o Alex dos Anjos, que ele já tava banido nessa época. Nossa. Cara, eu lembro dos negócios bizarros. E eu lembro que eu fui ver os atletas assim, me impressionava a quantidade de veia. Falei, caraca, eu cheguei pra mim e falei, mãe, o braço do cara era inteiro com Todo veia. vascularizado. E era do Thiago Lins, ele tava comendo 1 quilo de frango. Essa imagem nunca mais saiu da minha cabeça. Ele comendo um balde de frango. Eu falei, caraca, velho. Eu nunca. E Aí o cara vai o era Enzo, gigante. vai o Enzo falar mal hoje. tá ligado? Exato, eu comendo assim, eu lembro absurdamente disso. Eu lembro dele, do Igor, do Canibal, você lembra? Mano, os caras comiam era absurdo, era grande. Não, Naquela cara, época, por comia exemplo, é que muito. hoje tem muito cara Mas grande. pera, mas pera. Mas os caras eram grandes, É cara. isso que eu ia falar. Muito. Os caras Mano, eram grandes, velho. O Igor hoje em dia, ele é tipo, você conta Não, nos ele- dedos ele- quantos caras maiores que ele tem hoje. Ele era muito grande. De estrutura todo, acho que só o Giga, mano. Foda. Ele ganhou do Thiago Lins, não ganhou na época? Não lembro. Eu Teve lembro campeonato uma que foto ganhou, dos mas. dois assim. Ele Teve é campeonato muito que ganhou, eu grande. não lembro. Mas ele era alto, largo, grande, seco. Ele era imenso, Ele era velho. imenso. Ele tinha 100, ele tinha Gigante. 130 Eu lembro que o quilos, Brandão velho. Será parecia- que dá, o dá pra Brandão- colocar o cara aí pra galera ver? A gente tá falando dos Coloca caras aí e a galera Igor não, Canibal. não sabe quem é. É difícil. Ele era. Ali já era cara grande, não é que eu acho. Não, mas Monstro, hoje em dia, você vê muito. Mano, você vê ele não você seria vai na normal. Iron. Não, Não, mas não você, vê seria. você vai na Iron, Não, você vê ele os caras entra- grandes, não, velho. Sim, mas ele seria não bizarro seria em normal. qualquer situação, velho. É que a referência hoje é outra, talvez a galera não ache ele tão grande. Não, né? mas é muito grande, velho. Tá maluco. Eu lembro quando ele O morreu, Igor tinha era meu irmão imenso, foi no- velho. Não, mas no o cara enterro. era grande. Aqui, ele, o Thiago Lins, ó, que eu falei. Tá vendo? Olha o tamanho dele, mano. Você é O louco, Igor era mano. Era gigante, grande, velho. E o que era Não, da hora? hoje ele era o ainda maior é de gigante todos e um era cara mais de desse. boa, né? Ele era, velho. Quem mandou uns treinos com ele bastante, já na época que os vídeos estavam pegando, foi o próprio Felipe Franco. Então, a vez que eu vi, eu tava Eles lá. agacharam com 125 quilos, Eles não, você né? lembra? Lembro. O Igor. O Igor, né? Eu lá, Bizarro, tipo, velho. mano, tava aprendendo ainda. Aí o Igor vai e me mete 6 repetições de Você é louco, 125. maluco gigante. Ele era grande, velho. Olha o Xambinho, mano. Nossa, ele nem gosta que fala que é Xambinho. E o Lins Xambinho. também. Xambinho pra mim. Vilão. Vilão é pra quem nasceu. É, pra mano, mim eu é conheço esse Xambinho. Xambinho, velho. Ele era muito grande. Olha essa foto aqui, abre aqui. Essa do Franco. Nossa, eu... Mano, o Fabiano é gigante. Do lado dele parece. Nossa, tá o Fabiano, maluco. o Fabiano é O gigante. Fabiano é grande até hoje. E do lado dele mano, ele parece parece que tem muito gigantismo, menor, Fabiano. Ele né? era muito grande, velho. É, muito. Ele não era aquele cara, não acho, mano, ninguém é maior que ele. Exato. De Ele estrutura. era muito... Ele era gigante. De pôr do lado e olhar o Giga e ele, mano. Porque o Giga também, pelo amor de Deus, velho. Eu não Giga. costumo. Eu vejo o Giga toda semana. O Giga Eu olho é e falo, grande. mano. Tá maior. Mas impressionante. Um dos caras não que me acostumo. impressionou muito, na época que eu era super novo, que nunca mais eu esqueci, foi o Bruno Moraes. Mas Eu ele lembro que também é ele tava impressionante. sentado na Aqua, era depois de uma feira que teve na época, o Arnold Classic, alguma coisa assim. Muito E músculo. todo mundo foi pra Aqua. O Rafa abriu a Aqua pra gente treinar. E aí, por eu treinar lá já, eu lembro que ele tava mexendo no celular, o bíceps dele empurrava o peitoral. Mas ele eu ainda fiquei é assim, olhando, mano. eu falei, mano, caraca, mas hoje é mais Ele é tipo normal. uma nuvem, mano. É músculo em cima de músculo. É só bola, bola, É. bola, bola. Tipo, Aí ele tudo mexendo no só celular músculo, velho. assim, ó. Tudo Aí eu socado. olhei, aí cutuquei o vídeo. dá eu um falei, tiro. mano, olha o Se ele bíceps tiver dele, fechado assim, der um tiro, para no músculo, velho. Mano, ele é- Só ele é- massa, velho. Era, mano, eu me Mas impressionou. esses grande. caras continuam. Foram poucos também. caras que me marcou o tamanho, assim. é grande Eu lembro pra que na época que eu fui na feira, eu vi o Ronnie Coleman, ele andava e tudo mais, mas não era época de Quem competição, me ele já tinha impressionou perdido muito. Quem me impressionou muito quando eu vi ao vivo foi o Donaire, mano. No auge dele. Donaire era, Foi o mas ele era primeiro. colado com o Igor, velho. Então, mas o que Lembra acontece? disso? O Igor, ele era muito grande e o Donaire era, tipo assim,
musculoso Denso. também. Ele era mais denso, o Donai. Sim, mas ele era mais compacto, com aquela tatuagem na cabeça. Eu falei, nossa, ele morre de músculo, Eu lembro. Primeira vez que eu vi o cara assim, tipo, você tinha um pouco de preconceito. Será que esse cara desse tamanho vai trocar ideia? Você queria falar com os caras, saber como os caras treinavam. Impressionava demais. Mano, o Donaire virou aí o Igor e falou, ele, me ajuda aí, com 80 de cada lado. Eu falei, ele, você que tá maluco? Ele, não, só olha. Eu falei, tá bom, só vou olhar mesmo, velho. Vou fazer o que aqui? Sai, E tipo, ajuda mano, já aí, começou a isso trocar aqui. ideia, porque eu já conheci o Igor trocava ideia de boa. Os caras sempre foram de boa, mano. Todo mundo. E não tinha esse negócio do tipo, o cara assim, inalcançável. O cara- Tava todo mundo na academia, Sim, mas mano, que é? treinando, um ajudando o outro. Sempre teve. O que mala? Nenhum tá no Sim. auge. E tanto que a gente nem lembra. Morre A gente vai pelo falar caminho. aqui, exato. Se parar pra pensar, você vai lembrar. Eu Mas nem- morre pelo caminho. Os que se achavam, que brigavam. Pode ver, mano. Todos são da hora. Todos são gente boa. Às vezes o personagem. Sabe o jeito Exato, do cara? Sim. Mas todos são da hora. São. Não É tem... verdade. E foram poucos que ficaram assim, tipo. É o que eu acho muito engraçado no bodybuilding também. Tem uns caras que ele focam muito um tempo, assim, ó, insano, compete, ganha, não sei o quê. Mano, depois o cara larga tudo. De um jeito que ele não treina, não faz dieta mais. O cara desencana totalmente, velho. Sim. E isso eu vi vários caras gigantes na época que largaram a parada e nem treina mais. Tinha um personal lá na. Esqueci o nome dele, encontrei ele no campeonato. Lá na Gaviões do Tremembé. Acho que era Silvio. Ele era grande, mano. Nossa senhora, impressionava muito. Ele dando um trapézio aqui. Aí eu falei, cara, esse maluco é enorme. Mano, hoje em dia você vê o cara magrelo, nem treina mais direito, não sei o quê. Você fala, mano, o que acontece? Eu não entendo que a galera foca muito um tempo e aí depois de um tempo já era, velho. Desencana da Às parada. vezes o cara se machuca e desilude. Ou sei lá, muito tempo fazendo a mesma coisa, Mano, desencana. eu acho que acontece alguma coisa que vira a chave. Às vezes também consumo excessivo de esteroide Pô, mas tem anabolizante. vários assim. Mas Faz sabe que o pode ser? cara Repara como travar jogador de futebol. também, né? Às vezes o cara leva tão intenso quando ele para, ele não quer mais. Não quer mais saber. Exato. Mas é o que você falou também, às vezes é uma puta lesão que o cara tem, entendeu? E o cara não consegue mais voltar. Mas, mano, são caras que você... Sei lá, eu tinha como referência. Aí você vai ver hoje o cara, tipo, desencanou, Foi foi que fazer nem outra eu falei parada. do cara. Tipo, o cara era muito grande, era a minha referência. Eu olhei pro cara hoje em dia e falo, pô, sou maior que... Não que eu seja grande, mas eu sou, pô, sou maior que o cara. Caralho, velho, não é possível. Você pega a O gente... cara que era inalcançável. Mas você pega Entendeu? hoje em dia também o conhecimento, mas eu acho que é a popularização. De fato, Mais do que o conhecimento. muito. E o esporte muito, ficou tá. muito popular. Mas muito você pega popular. 1.000 pessoas que treinavam, vamos dizer, 2.000 em São Paulo, estado. Hoje tem 200 mil. Tem 2.000 por unidade de Tem academia. Não, mas tem velho. academia Não, que em tipo todo treina no canto sentido de fazer agora, dieta, né, querer cara? ficar grande. Tô falando nesse sentido. Sim, Tem muito mais genéticas. tem muito. Muito mais parceiros de treino. É que tem A muito coisa- mais gente fazendo, pô. E aí, o cara nem exato. na real, o cara nem sabia se ele tinha genética pra aquilo ou não. Então, quando Ah, você eu começa acho que a- antigamente ia ser o cara ia pra academia. Ele virava marombeiro porque ele ficava muito forte, muito rápido, velho. Tipo o Fabrício Moreira. Ele ia jogar bola, eu comecei a fazer academia, eu ganhei 13 quilos em 3 meses. Mas esses são os caras que se destacam. Porque, Sim. pô, tô na luta há 10 anos. Mas pensa, você não virou bodybuilder. Somos Não, dois. não, Tô zero. falando dos monstros, de antigamente. O cara que ele quis O cara é muito bizarro. grande. Tipo Phil Heath. Teve uma lesão, jogava basquete, foi pra academia, voltou com 20 quilos a mais, sem fazer, tipo, só fazendo academia. Umas coisas assim. O próprio Andrew Jackett, né? Ele nem era atleta competitivo, nada, velho. Sim, o cara não, mas, treinava mas aí daquele assim, ó, tamanho, não, mano. não que não seja, tá? Mas na era moderna de hype, não acredito em 100% na história. Do Phil não tem o porquê ser mentira. Mas Porque você não acredita que o Andrew Jackett, ele foi cara, uma exceção que começou a treinar, ficou grande Não. pra caralho e falou, vou competir. ele já era grande há vários anos, ele já era conhecido, tipo, seria pensar seria o Léo Stronda falar, vou competir. Nossa, ele virou marombeiro, mano, ele treina mocota, faz tudo a mocota, ele só não subia. Dessa eu não sabia. Tenho certeza. Mano, olha o tamanho dele, velho. Ele é gigantesco. Tipo Eu assim, paro não no existe o palco hobby gigante. que leva aquele nível, sabe? Tipo, eu vou para a academia, como café da manhã, almoço e janta. O próprio E Giga. cresci. O próprio Giga. Ah, o Giga treina pra caralho, velho. Há muito Tipo assim, tempo, eu, né? até hoje, mano, eu vou na Nation, o Giga treina. Às vezes eu chego, treino, troco ideia, enrolo, vejo galera, vou embora, o Giga tá Tá lá treinando. treinando. E treinando pra caralho Pra na dele. caralho, E tipo exato. assim, o Giga, ele é um cara que ele não é tipo, mas ele para, ele troca uma ideia. Ele não é tipo, Estrelinha. não, digo espalhafatoso, de Ah, ficar... saquei. Mano, na hora do treino, ele fecha, ele é mão da hora. Treina. Arregaça, velho. Ai, ele é grande. Vai lá, fica, mano, metade dele. Ô, você fica metade do Giga, você é muito foda, velho. Muito foda. foda. Porque ele é muito foda. Mano, ele é muito grande, É. velho. Ele é enorme. Ele Ele é é Tipo, eu tô falando só de impressionante. físico, sem falar de pessoa. Eu lembro que eu Sim, conheci sim. o Giga, Como não vi... pessoa, então... Sim, porque eu falo, maior que ele é ele, né? Tipo, o coração é maior do que o Isso. tamanho dele. Mas, mano, o tamanho dele, eu tô pequeno. Eu nunca acostumei, eu nunca vi o Giga e falei, mano, ele é normal. Tipo, todos os meus amigos eu acostumo.
Tipo, olha, tipo, o Rafa, fala, mano, você tá grande, mas é um grande que você olha, o Giga eu não consigo, mano. Eu olho e falo, da onde vem? É que ele impressiona. Ele Eu lembro que eu impressiona pra conheci o Giga. Aí, ó, já vamos fazer uma recapitular. Num vídeo do Felipe Franco, que vocês, mano, chamaram ele lá e ele sentou no banco da academia mesmo e me impressionou o tamanho da panturrilha dele. Ele tava com uma camisetona grande, não dava pra ver. Dava pra ver que era um cara grande, mas não tanto quanto. Aí ele tava, mano, uma panturrilha enorme. Eu falei, mano do céu, olha o tamanho da panturrilha desse cara, velho. Parece uma coxa. Tamanho do meu crânio. Aí eu falei, mano, fiquei olhando Mas assim, velho. Falei, nossa, impressionante, Desproporcional, animal, velho. É um animal. alien. Impressionava muito, mas hoje eu falo que, sei lá, antigamente eu acho que a gente, pelo menos eu, valorizava muito mais. Assim, hoje é tão comum você ver que aí talvez fique até difícil de você se inspirar em alguém, tá Tipo ligado? assim, choca menos. É, chocamente. Você vai na Ironberg e você vê tá 3, 4 acostumado. atletas Olímpia, velho. Não, porque eu vou te dar um Você é louco, exemplo. pra ver um Hoje, por mais Olímpia, que não cheguei na seja o feira. mesmo tamanho, tem vários, velho. É, exato. Vários. Quando o Giga brotou, era só ele. Ele era. Não sei se ele era maior, menor, o que pra mim ele, tipo, Olha foge de isso. uma normalidade. Você é louco, olha isso aqui. E ele tem a linha linda, Absurdo. velho. Linda. Você olha ele, você não sabe se É ele é muito maior, monstro. menor. Eu sempre vejo ele, tipo, mano, fora. Ele não é da Você é mesma louco. espécie. Assim, tipo, Ele é É gigantesco. um Anunnaki, cara. É. se fizer um Olha isso. mapeamento genético, ele não tem a mesma espécie que a gente. Ele é de E outro foi mundo. impressionante quando ele foi competir. E, mano, ele Beleza, continua mandou bem, exato. gigante, foda. Vamos trazer o Giga aqui, tem que trazer uma cadeira O especial Giga, pra você ele. troca ideia com Gigante, ele, né? mano, ele não fica bufando, parece que tá, tipo, aquele cara... O Não, Giga é, tá tem, aqui, ó. mano, tem na muito dele, atleta né? assim, velho. O atleta fica, Ofegante. só fica Suave. até agoniado, você acha que ele vai morrer, mano. Não, mas não é só disso, mas ele é uma pessoa normal. Ele Ele não é fica gigante. bufando, ele não fica com aquele olhar, tipo, de... Mano, ele é normal, ele só é, tipo, De 3 vezes mais que você. olhar de tremboloso. Não, mano, ele é... Parece que, tipo, Deus falou assim, você vai ser gigante. Ah, tamo Aí aqui. ele foi e virou bodybuilder, que aí fez ele ficar imenso. Ele é Mas gigante. ele normal, sem treinar, eu acho que ele seria maior que todo mundo, mano. Sim. Eu falei Ah, pra ele. mas o tamanho hoje... Ele A falou... estrutura, É a do estrutura, cara, velho. velho. Eu não lembro exatamente, mas eu Estrutura perguntei se ele dele. lembrava com ele de menos de 100 quilos. Aí ele parou e fez, tipo assim... Falou, não lembro, porque tal época eu me lembro tinha, tipo, 109. E não existia nada, não é falar Mas que é. ele tomava nada, É era o que eu aquilo, sempre mano. falo, não, ser grande... Cara, eu nunca vou ser grande. Olha a minha estrutura óssea, não comporta isso. Não. Ah, eu posso acelerar, realmente, tomar tudo, mas eu vou morrer. E você nunca vai ficar grande. Exato. Nasceu não vai. como, Você cara, tá, desse? esquece. você tá com 86, você tá com quanto? Eu hoje 112, eu acho. 112. Você nunca vai chegar nele. Não tem como. Se chegar, vai ser aquele tipo, chega assim, amanhã ele morre. Exato. Se- Você olha pro cara, parece que ele vai explodir, que É. não é saudável. Tem alguns caras, não sei vocês, que eu olho e falo, mano, esse maluco vai morrer a qualquer momento. O cara Sim. chega Pô, cinza, eu né? tinha isso com O o cara é Dallas. cinza. Eu falei, mano, o Dallas, ele é grande. Aí você vê que o cara é inchado, não é um bagulho de denso, fibra. Sim. Impressionante. Sim. Você fala, mano, esse cara vai explodir. Sim, aí eu E entro, pum, aí aí morre. entra no mérito da genética e da estrutura. O Pikachu com 100 quilos normal, fazendo off com um TRT. Ave Maria. Ai, mas não sei o que, finalizou usando, mano, menos do que atleta igual ele toma por dia. Teve um Mas, mano, você atleta... acredita Falando nessa em teoria? TRT, falando em TRT, muita gente não sabe o que a gente tá conversando e tal. Explica pra galera como é TRT. TRT é só reposição, E é- seria a dose que, tipo, o seu pai e seu tio estão tomando pra ter a sua testa, pensando como natural. Basicamente assim. Só que TR assim, o atleta, ele toma mais. Aí depois ele precisa tomar uma quantidade pra manter ele normal. Tipo uma dose pra manter ele como um homem normal, bem basicamente falando. Então ele toma uma dose pouquinho a mais que um homem normal e parece um troglodita. Tem cara que toma 10 vezes mais e não é metade. Se tratando de TRT, basicamente pra galera saber e contextualizar, nós, homens, fabricamos de 7 a 10 miligramas de testosterona por dia. Então, se você mantiver aí um TRT que seria de 100 miligramas por semana, isso é caracterizado TRT. Fora isso, já fala que é um uso suprafisiológico, Suprafisiológico. enfim. Basicamente, teria que seguir essa teoria. Sim. Mas dificilmente as pessoas seguem, né? É. E aí, então, tem cara que desenvolve com isso. Tem pessoas que eu já preparei, enfim, com dosagens assim, porque o cara responde muito bem. O problema é quando você pega um cara que já toma pra caramba, e aí você vai ter que tirar, vai desmamar o cara, os receptores já não são mais o mesmo, não responde a mais resultado nenhum, só colateral. Então, tipo, muda totalmente. Por isso que até a gente tava comentando antes de entrar aqui, falando do Andrei Deyu, né? Que agora o Baza tá competindo aí, competiu, pegou top 2. Eu falei, puta, eu acho o físico do Andrei Deyu sensacional, enfim. E aí até o Alemão falou, puta, por isso que é importante esse tempo sem anabolizante nenhum, sem nada. Que Sim, aí inclusive de treino. É uma coisa que eu tenho pegado no pé de todo mundo, mano. parar de treinar. Porra!
Pós-campeonato, uma semana, 15 dias. Mas você fala Alguns isso. tiravam um mês. Mas você fala isso pra um atleta, né? Para um atleta de ponta, para Pra um uma pessoa atleta- normal. Hã? Tipo assim, entre Natal e Ano Novo. Você não se mata, mas se gera um estresse no seu corpo. Cara, se tirar uma semana, mó bom pra cabeça e pro físico. Até porque você não vai conseguir muita coisa em Você duas não- semanas, e você né? não vai perder muito. O Quer que você dizer, você não vai trabalhou perder o ano se você- não, inteiro. Mano, eu vou te falar, pra se eu fazer parar o- de treinar uma semana, Você eu perco 3, desaparece. 4 quilos, velho. Assim, Tá, mas alemão. aí você volta e volta, Mas mano. é isso. Tudo bem, mas eu não quero perder. Não, mas, Mas cara, você eu vou deixar de vai fazer. perder água, porque Mas você precisa respirar, mano. A vida não é só dentro da academia. exato. Mas é um negócio um que- equilíbrio, cara. Eu acho que é uma balança a parada. Você vai competir? Puta, não vou competir. Pô, eu treinei com que objetivo? Pô, eu treinei com o objetivo de estar com um físico legal pro final do ano. Muita gente faz isso. Vou verão, eu quero estar com um físico legal. Então, entre o Natal e o Ano Novo, você bateu o ano inteiro, né, Alemão? Puta, bati o ano inteiro. De janeiro até novembro, até 10 de dezembro. Que é o que eu faço todo ano. Quando Certo, chegar você fez 15 de pra ele. dezembro, 20 de dezembro, eu dou uma parada, tipo, de 20 de dezembro até 2, 3 de janeiro. Aí vou curtir minha muito bom, família, mano. minhas É filhas, bom pô. pro físico, é bom pra vou evoluir. Perco curtir muita todo densidade, mundo, velho. cara. Mas E você vai eu perder acho- 10, 12 dias, Exato, depois você volta e recupera melhor. muito Não, mas, rápido, cara. Você Por tá incrível tipo que aquele pareça, viciado que recupera precisa muito tomar rápido. todo dia. Aí, tipo, qualquer coisa, sabe o viciado? Ele fala, não, isso me faz bem. Não, você acha que talvez tá te fazendo bem. Você acha? Às vezes você tá numa noia que às vezes você nem perdeu a densidade. Às vezes você para. Se você comer igual, você para de treinar, você vai ganhar volume. Só que você fica nessa noia. Aí você cria essa dependência. Eu sofri um acidente de moto, cara. Caí de moto, fiquei, tipo, de 3 de janeiro, fiquei 3, 4 meses sem treinar quase nada. Você sabe disso. E a galera, caralho, Fabiano, você não perdeu quase Também nada. você não 30 perdeu anos nada, treinando, você não porra. perdeu nada. Mas não é que eu não perdi nada. Tipo, às vezes, e eu acho que tem muito a ver com o que o Alemão falou, eu precisava desse tempo, de um descanso. Pro meu corpo até, se recuperou, cara. Calma aí, você não é uma máquina. Você precisa de um tempinho. Cara, não foi por uma coisa positiva? Não foi. Foi um acidente. Me freou. E aí, tipo, dei uma segurada em muita coisa de consumo, suplemento, enfim. Dei uma segurada. Então, isso me fez bem também. Me fez recuperar. E eu sei que fisiologicamente, biologicamente, enfim, fez alguma diferença pra mim, entendeu? Então, eu acho que esse type, eu acho que é extremamente importante. Todo ano eu dou uma descansadinha de 15 dias, Sim. 10 dias, 15 dias no final do ano e eu me sinto super bem quando eu volto. Perdi 2 quilos, 3 quilos, aquilo Ganhou, ali, foda-se. perdeu água, mas eu Nem ganhei tudo, muita nem coisa. tudo é o físico final. Fato, eu concordo. Cara, vamos lá, quando eu rompi o peitoral, eu fui obrigado a parar. Sim. Não tinha o que fazer. Rompi em Obrigado. 2017. Tá. Fiz a cirurgia, coloquei âncora, tudo mais. Aí, uma das poucas pessoas que inclusive eu falei foi o Kevin Levrone pra saber, fui atrás de informação. Estimular o outro lado. Aí eu falei, em quanto tempo eu posso voltar? Porque eu saí já com a tipóia amarrada, eu entrei bem até, tipo, eu saí destruído da cirurgia, destruído. Aí beleza. Aí fui, comecei a me recuperar, não sei o que, depois de um mês, tinha que ficar um mês com a tipóia sem poder fazer absolutamente nada. Tá louco, velho. Meu físico, nossa senhora, eu tava com o físico insano, assim. Tudo bem, parei com tudo. Só dieta que eu não paro. Insano, Só dieta você eu diz faço de ruim? Nossa, não, eu tava com o físico insano de bom. E quando mas- eu parei, deu um down. Mas sabe qual que é o problema? Pensa, quando você faz uma cirurgia que você não pensou, você vai entender agora. Você encheu o cu de anti-inflamatório, analgésico, antibiótico, aí você toma remédio pra regular a flora, tudo tá ferrado. Você tá mal da cabeça. É uma sequência de fatos negativos, não é tipo vou descansar, curtir a família, meus amigos, vou dar um rolê. É tipo, eu tô depressivo na merda. Não, e eu tava assim, ó, Só- com o físico insano pra comer. Eu passava com o Juan Diesel Morel, você lembra desse cara? Sim, mas Foi o top que eu 7 digo, a Mr. tua Olímpia. cabeça tava, eu tô fudido. Não, tipo, eu vou descansar pro meu físico recuperar. Sim, tudo bem, mas eu perdi muito, cara. Eu perdi, acho que 16 quilos. 16 quilos. Eu tava com o Juan Diesel Morel, aí eu mandei, eu tenho os e-mails até hoje. Eu e o Fius, inclusive, passava com ele. Tanto que eu falei, mandei e parei de passar com ele, porque, tipo, acabei rompendo o peitoral, vou ter que me recuperar, enfim. Sim. E aí eu parei com tudo, assim, tipo, não treinava e tal. Aí voltei fazendo personal com o Vitor, voltei a treinar a perna, aí voltei a estimular o lado do direito, porque eu encontrei o balestrinho no Alan Joseph, que eu fui fazer minha fisioterapia. Eu falei, puta, não sei se eu volto a treinar. Aí ele falou, não, cara, se você voltar a treinar um lado, não tem problema. Você não vai gerar hipertrofia desse lado. Você deixa de gerar atrofia do outro lado, porque o cérebro manda comando pros Sim. dois lados. Tanto que eu acelerei a recuperação quando eu voltei ao lado direito.
E nunca deu essa diferença, tipo, você ficou muito melhor, muito maior de um lado. Nunca teve isso. Mas meu físico caiu Sim, mas, ó, absurdamente, pensa, assim. foram, Nossa, eu fiz assim. Foram meses. 2 Foram meses. 3 meses. 3 meses parado. Anti-inflamatório. Analgésico. Você tirou os ergogênicos. E a cabeça negativa. É diferente de vou tirar uma semana, 15 dias pra recuperar. É diferente, mano. Total. Cara. Quando você volta super, tipo, responsivo a tudo. Eu já parei de bolar, assim, já fiquei 1 ano e meio. Na época que eu tava namorando, enfim, sem tomar nada. Perdi, e assim, vou até falar aqui, eu me sentia bem, velho. Bastante, assim. Porque quando você toma anabolizante, não parece. Você fica um cara inchado. Por mais que você esteja seco, você fica inchado. Tem pontos que fica Mano, a cara. Sim. É impressionante. Fica aquela cara. E você tá seco, De no talo. bolachinha. A cara fica inchada. Quando você corta, você volta a ser a pessoa que você era, velho. Parece que você rejuvenesce, juro por Deus, velho. Fiquei 1 ano e meio. Congelei, fiz um monte de coisa. Cara, fiquei 1 ano e meio bem. Bem, assim. Eu falei, caraca, velho. Ele continua até agora, basta ver. agora eu faço o TRT, que é o que eu tinha falado. Mas o que tava falando, nem tudo é só o resultado. Eu tava falando, Sebum, pós ser Olímpia, ele segura de pós-Olímpia até março, tranquilo. Claro, ele continua treinando, fazendo dieta, Sim. tranquilo, porque na hora que aperta pra vir o resultado, vem melhor do que vinha antes. E você acha que ele para assim em quantos %? Tipo, de telão mesmo. No chute, eu acho que ele deve diminuir a frequência de treino. Em vez de treinar 6 vezes na semana, ele deve fazer uns 3, 4 treinos. Mas continua treinando. Sim. O estímulo é importante mas não fica demais, batendo véio. forte. Talvez bata forte, tipo, volume bem baixo de treino, sabe? Faça, tipo, peito e costas, perna, peito e costas e perna. Tipo, upper e lower, 2 vezes na semana. Dá porrada, pode ser que faça isso. Um estímulo. Ou um estímulo em cada músculo, todos os dias, mas tipo, um treino de meia hora, 15 minutos. É tipo, só um susto. Eu, assim, particularmente, eu não gosto de parar de treinar porque Não faz pode, muito porque bem pra mim. Um Sim. exemplo, sei lá, hoje em dia eu tô tanto BO que eu falo, mano, vou treinar e ficar de boa. Tô treinando mega cedo, fazendo meu cardio 4h30 da manhã, 6 horas da manhã eu tô treinando. Aí, puta, treino e a parte do meu dia que assim, eu falo, caralho, que bom, me sinto vivaço, velho. Alguém viu o alemão, né? Não vou falar o nome que é meu amigo, né? Alguém viu o alemão e perguntou, Fabião, tá com Cris Aceto aí? É, tem gente que fala, o aceito brasileiro. Cara de doido. É o Cris Aceto do Brasil, pô. Parece. Pior que isso é uma parada. Uma parada É o que eu Cris Aceto aprendi, do que Brasil. eu falo pra galera, é de apertar a gordura, mano. Principalmente... Isso eu ouvi do aceito de todo mundo falar e, tipo, eu comecei, se o cara faz, tem um porquê. E tem um porquê. Você tem que saber usar. De apertar a gordura? Você sabe o quão, grosseiramente falando, né? O quanto tempo tem, o quanto tem de gordura, quando é água, o quanto tá solto da pele. O puxar é apertar. Ah, sim. Tipo, o cara tá com mais gordura, mas tá, tipo, mais mole. Eu sei claramente isso. É muito eu diferente. Sei identificar O claramente tipo da isso. gordura, Por isso que gordura todo mais mundo- difícil de sair, gordura um pouco mais... Eu posso falar e até que ser cancelado, mas enfim, eu não sou o cara, fiz consultoria online com o Randes e o Morel, mas eu sou o cara que mandava vídeo pra ele puxando pele pra ver textura, não sei o que, pra manter ele o mais próximo de mim possível, já que eu Sim. não tinha contato. Mas assim, se eu posso, hoje em dia eu posso ter o contato próximo com o meu coach, É muito melhor. eu prefiro Então, 100%. Muito melhor. Ó, eu não tô dizendo pra pessoas comuns, tá? Você quer ter o mínimo resultado, você vai contratar aí uma consultoria online, você vai obter o mínimo resultado. Mas Inclusive, se a gente você... vai até abrir consultoria online, né? Vamos abrir. né? Galera, E só aí, aproveita. eu prefiro, a níveis assim, eu prefiro o cara próximo de mim. Porque quando o cara tá longe, eu não consigo passar o físico que eu tô. Por mais que a luz seja boa, Sim, a mas iluminação, é assim, o a que câmera- acontece? Quando você conhece o atleta e vê ele sem... Tipo, que nem eu vejo você. Se a gente ficar 1 ano sem se ver, eu vou conseguir pegar o seu feedback. Mas você me conheceu, eu que não conheci o Rondes e o Sim, Morel. uma pessoa que nunca viu é um pouco mais difícil, mas dá pra se ter... Não é igual. Não é igual. Mas, Esse tipo é o assim, ó, ponto. vamos dizer, Esse é o eu ponto. acho que o começo é muito diferente. Vamos dizer que eu nunca vi ele na vida. E eu te conheço só. Você treinou ele a vida inteira, mas vamos dizer que eu sou o aceito e você é um coach qualquer. Eu tenho mais experiência que você. Por você já conhecer, você me passa o feedback. Todo mundo tem um coach, um amigo que tem uma percepção próxima. Tem, exato. Já ajuda. Ou ele esvazia muito, ou ele tá vazio hoje. Ele tá esvaziando no meio do treino. Porque o que acontece? Eu tô com você o dia inteiro, eu vejo você o dia inteiro. Sim. Quando você vê por foto, até que, sabe, tipo, consulta de 1 hora. Sim. Então é muito bom você ter uma pessoa próxima. Pra passar esse feedback. Você, se eu pegar o seu feedback, você sempre vai estar gordo e querendo secar. Você pode estar fibrado, você vai achar que você tá pouco.
Aí eu preciso do feedback de alguém que tá perto. Vamos dizer que a gente tá longe. Eu falo, mano, ele tá bem. Ele tá mais seco do que deveria. Ele tá ficando sem pump no meio do treino. Pode aumentar a comida. Ele tá perdendo performance. Porque até nós próprios a gente não consegue se Não avaliar. consegue. Esquece. Isso daí falar, não, eu conheço meu físico, eu sei o que Eu é perdi bom. 13 quilos esse ano, que eu tava redondo, tinha largado, sabe? Tipo, correria, trabalho, dei uma largada. E, mano, pra mim eu tô a mesma coisa. Eu olho foto e falo, caralho, não Você tá. é louco? Mas aí eu olho e eu falo, criança, mano. mudei. Aí dá 2 dias, nossa, toma bola. Engordei de novo, sabe? Não. Não, mas mudou pra caramba. Sim, é mas isso tipo, que que eu falo, ninguém se vê, e mano. assim, todo mundo fala, não, eu sou nutricionista, eu monto minha própria dieta, eu sou personal, eu monto meu próprio treino. E eu falo isso com muita propriedade, velho. Você não é capaz de identificar o que é bom pra você. Velho. Não. Você tá enviesado sempre quando Sim, se trata cara, de você. com qualquer coisa. Não, eu sei que você Muito pode mais ser fácil de bom você assim. sabotar também. Mano, eu conversei com um amigo, uma coisa nada a ver. Vamos dizer, você tem a sua mulher. Você tá com um problema, o Matheus, vamos dizer que tem uma mulher, tem o mesmo problema. Você vê o problema dele, mas não vê o teu. Às vezes é a mesma coisa que... Isso. Porque negócio- do outro é mais fácil de ver Claro, qualquer coisa. claro. Tipo, tua empresa eu vejo os problemas que às vezes você não vê, você vê na dele, por aí vai. Você enxergar o próprio defeito é muito mais difícil. É o que eu falo de um quadro. Quando você tá dentro do quadro, você só vê a moldura. Quando você tá fora, que você vê o quadro inteiro. Você vê a moldura, você vê o quadro, E aí outra, você, você você não tá na identifica situação. fácil. É isso que eu tô falando. Tipo, vindo de fora, vamos dizer até de fora, você vê ele a loja dele todo dia. Eu nunca vejo. Talvez eu veja coisas que vocês não veem. Sim. Por estar de Exato. fora. Por isso que é bom, tipo, não ter esse ego. Até querendo, vamos dizer, eu sou seu treinador, mas, porra, ele falou, mano, eu acho que tá um pouco retido. Vou ouvir. Não vou ouvir, você não vai sair ouvindo qualquer um, principalmente com atleta famoso. Não, exato. Mas pessoas boas, tipo, pegar um feedback, pô, todo atleta meu manda pro Júlio e fala, ó, é isso. Ele é isso aí. Não, eu acho que ele tá com isso mais cansado. Aí às vezes eu falo, ó, não tá tão E bom. mesmo Ele assim, fala, pode ter erro, cara. Claro, pode ele ter fala, erro. não, a Dani- Pô, aquele atleta que você preparou, que a gente foi assistir lá, que ele foi na casa do Júlio, você tinha me falado, de manhã tava super bom. Mano, ele subiu retidaço. Sim. Eu não lembro o nome do cara, não sei. Sim, mas, o Caverninha. então, cara, foi E aquela coisa- Eu olhei, eu falei, caraca, Alemão, você preparou esse cara? Tipo, o que aconteceu? Porque o cara tava retido. Ele falou, mano, mas olha de manhã. Aí o Balestrinho, mano, o que aconteceu? Abriram o vídeo, mano. O cara Tipo, aí tava assim, talhado aí de cabe manhã, aquela coisa, velho. precisa ver o que a pessoa fez, com quem que ela passou, se ela quis fazer alguma coisa, tipo, toma isso aqui, é bom. Sempre tem um amigo que faz isso, às vezes o cara Sim, noia faz e nem se lembra. Então, assim, tá próximo é muito bom. Eu nunca fui desses negócios. Toma isso aqui que... Nunca, velho. Eu sempre fui muito bundão, sempre fui atrás. Falei, mano, Não, tem mas acontece. E outra, você tem, é meio difícil falar, mas você tem o conhecimento e a inteligência de buscar. Às vezes o cara só vai, sabe? que é a Toma grande aí. maioria, né? Aí o que eu falo às vezes, eu mostro e falo, mano, pra mim tá faltando perna. Eu mando pro Júlio e falo, não, mano, é que você ficou tão viciado em ver o problema que você não viu a perna evolução. crescer e o quão melhorou, tá bom. A Dani no Olímpia. Eu tava conversando com o Superman, ele falou, pô, vocês erraram. Eu falei, sim. Aí ele, como assim? Eu falei, eu, o Júlio, todo mundo, mano. Porque todo mundo vieram e falava, mano, ela tá lá. Quando chegou ao vivo, depois do lado das meninas, o superior dela tava muito grande, a proporção não tava boa e ela não foi bem. E todo mundo viu. E Por que julgar que o errou? físico assim por foto é difícil quando você coloca lado a lado, né? Sim, mas foi uma coisa que assim, o físico dela tava tão foda que a gente se atentou só aos pontos positivos e esqueceu dos negativos. E tinha bastante gente muito boa. Filho. O próprio Kaique agora, todo mundo falando pelas fotos, não sei o que, insano. Mas ele Tava insano. Mas aí a hora que colocou do lado, pô, os caras Não, estavam mas não super foi bem. isso. velho. Não, eu tava lá. E aí? O coach fez caca. Você acha que o coach errou? O resultado final não foi. Você lembra o que a gente falou? Mano, eu não sei. ó, Mas de eu falei verdade. que. Eu falei. Ó, eu não vou dizer que o coach fez, Mano, o resultado eu foi. juro. Mano, se eu olhei ele, tá bom. E aí, tipo, na noite do show, acontece alguma coisa. O Kaique é um atleta que põe a mão no fogo, mano. Cara, eu Põe na mão no fogo eu por e o quê? Teteu... O que ele faz? Sim. Sim, Ah, ele é sim. muito Se ele falar assim, disciplinado, ele é tá muito confiando foda. em mim pra fazer o trampo dele. Se eu falar, toma essa água, ele vai tomar. toma essa Ele vai água. tomar. Ah. Porque ele tá fechado com você. Sim. Tipo, ele não tava no... Cara, Mas mas a eu gente- tinha cantado a a gente- bola a pro gente Fábio tava Eu não vou antes. dizer que conversando fez sobre- caca, porque é muito fácil, igual do Caverninha. Às vezes a gente não fez nada. Às vezes ele fez... Às vezes brigou com a mulher, recebeu uma notícia e estou A gente chutando. fala, o Kaique ficou pronto muito cedo. É, eu falei. Cara, isso pra dar um erro, porra, já fiz isso, velho. Mas Você eu ficar acho- seco pra caralho. eu acho que aí no deve- dia você precisa mexer mais um. Mano, Porque- aí você tá num limiar, velho, de dar errado, gigantesco. Se você errar, sei lá, 300 Mas ml. aí o que acontece? Eu penso, o Kaique faz tudo muito certo, mano. Ele não erra. Não, então, mas eu digo o Às próprio vezes- coach. Por isso que às vezes, eu falo, tô sendo até errado em falar dele ter errado, porque pode ter sido alguma coisa. Mas eu vi o físico dele, pode ser que do lado dos outros caras não estaria tão bom quanto a gente achava. Mas a gente não sabe, porque o físico que nós vimos não foi o que estava no palco. Sim, concordo. Mas eu sabia que a probabilidade dele errar ia ser muito maior.
Porque ele fez uma mini preparação antes. Mano, é que ele como amigo, eu não consigo ter esse... Eu falei pra ele, eu falei, Champs, eu tô aqui de fanboy, velho. Não pede minha opinião, porque minha opinião vai ser, tá sempre bom. Eu não fui... Quando você vai com o olhar de coach pra criticar, meio que eu viro uma chave. Na hora que eu fui aí de torcedor, eu bati no peito e falei, aqui é fanboy. Foi bom, porque você tem uma motivação. Falei, eu não vou mentir. Tipo, falar, ô, Kaique, você tá, tipo, sei lá, com 3 metros de altura. Não vou mentir. Mas eu não vou falar o que ele não pediu. Tipo, o que você acha? Vou motivar, não vou mexer, não vou falar nada. Eu fui como fanboy. Tipo, pra motivar mesmo. Não, Já tinha o treinador. O físico dele eu queria ter pra mim. Acho maluco, sinistro. Proporção, simetria, aqueles gols dele encaixado. Mano, perfeito. Mas eu falei, puta, tá agora no limiar muito grande. O cara zerou carbo, não sei o quê. 2, 3 meses antes, tava pronto. Aí depois mudou. Cara, eu acho que assim, o físico, ele precisa ficar pronto no dia, velho. Você ficou pronto muito tempo antes, você estressa demais, velho. Pode ser porque às vezes... Demais. Pô, sofri pra caralho com isso aí. Ah, ficar seco pra caralho inteiro. Aí prepara... É subjetivo, mano. Às vezes, pra ele, tava confortável aquilo. Não, mas não é ele, é o coach que tem que determinar. Não, pô. o que eu digo assim, ele não tava porque sofrendo pra manter. Não é reclamar, mano. A gente tava lá, chegou na terça, quarta, ele tava suavão, mano. Ele não tava morrendo cansado. Não foi, o resultado não foi tipo um estresse. O resultado não deu certo, não sei por quê. Talvez nem eles saibam. Mas não foi estresse, mano. Ele tava tranquilo. Ele, tinha essa preparação, tava de boa, tô comendo, brincando. Eu nem tô dizendo que foi estresse. Eu não digo o estresse dele em si, do físico. Do físico, é isso porque que eu tô quando falando. o físico... Mano, você tá num limiar, assim, pra erro muito baixo. O que eu tô querendo te dizer é que ele não tava nesse limiar. O físico dele tava, tipo ele tava secaço, como não, comendo, mano, comendo pra caramba, treinando comendo normal. Comendo pra caramba, comendo 6 refeições sem carbo. Onde você isso tá na Peak Week, no finalzinho, falando ele fez isso 2 meses antes. Não, ele fez. Eu ouvi tudo, velho. Mês antes. Comendo farinha de arroz. Isso que então, ele o único carbo dele era 60 gramas de farinha de arroz. Que é muito da Men's Physique. Ele falou que passava fome. Caramba, essa prep, ele falou, não passava fome. Tava confortável, dormindo bem. Todos os sinais de uma prep bem feita estavam indo. Então, ele tava tranquilo, mano. Não é falar que tava no estresse, não digo estresse mental. O estresse mental você pode estar estressado sem estar fazendo nada. Era o estresse metabólico também não, porque tudo dizia, o físico tava respondendo. Não, mas pouco ele tava comendo, tava com 1.800 calorias. Né? Isso só no finalzinho. Mas mesmo assim, ele fez isso... Sim, mas eu ainda acho que tem alguma coisinha ali. Os caras falando de lesão, nada. Ele é fera, velho. Treina muito. Consciência, conhecimento. Muita água. Ele é um dos caras que eu tenho do meio que eu acho, mano... Me ensinou muito trocando ideia. Aquela história de não ficar trocando preparação, alimento. Pra que eu vou trocar se eu tô comendo e tá dando certo? Quando eu fiz o carb up pra competir, eu não troquei nada. Morri de medo de dar algum piriri em mim. Falei, mas não tem que trocar. Não troquei nada. Tem treinador que fala assim, segui igual. Doce de leite com abóbora. Mano, você não fiz uma refeição livre, nada. Até que você faça, tem que testar. Que nem eu falo pra todo mundo. É muito bom, às vezes, encher com um lanche quando você tem pouco tempo pra encher. Pesagem terminou 3 da tarde. Se o campeonato você tem que acordar às 5 da manhã. Às vezes é bom. Muito difícil ter um campeonato que não seja em cidade que tem McDonald's. Ah, é. Eu não comi nada, velho. Eu fazia de 2 em 2 horas 400 de mandioca, 100 gramas de uva passa e sem proteína. Mas pega ideia. Aí te falta densidade que não tinha proteína. Não comia nada. No dia, né? Eu falo pro cara, durante a prep, a refeição livre, eu deixo escolher. Mas aí quando vai chegando perto, até 12 semanas eu deixo o cara fazer uma por semana, escolher com decência. Não comer, tipo, 70 pedaços de pizza. Tipo, não, é uma refeição de uma pessoa normal. Porque eu falo, isso gera compulsão. É ruim por um todo. Quando precisa do refeed, eu testo o carbo alto, eu testo o tipo do refeed. Mas eu quero o lanche gourmet da minha cidade. Vai ter o do campeonato? Lanche gourmet, qual carne que é? Vamos dizer, num ponto meio bobo, é hambúrguer de picanha, o outro é hambúrguer de patinho, é mais magro, o físico não vai responder igual. Você faz teste. Por isso que Big Mac é bom, porque o Big Mac é em qualquer lugar do mundo. Cara, eu fiquei com medo de comer, Você vai competir na Yogos, você vai na Bulgária. Qualquer país que você for, vai ter McDonald's e vai ter o Big Mac. Pode ser que ele não seja 100% igual. Mas 95% é diferente do gourmet. Porque às vezes o gourmet lá nem é de carne. É tipo hambúrguer de frango, sei lá. Não sei.
Cara, eu, quando fui competir, não mudei nada. Nada. Eu vi Mas o que eu isso tava vai- fazendo, Mas eu te falando, vem de não zerei pessoa. carbo nenhum. Tem pessoa que pode comer 85 quilos de mandioca que não vai encher. Tem pessoa que precisa ganhar, não precisa ganhar volume. Tem pessoa que precisa ganhar densidade. Às vezes vem com um lanche. Tudo é um Preparação é um negócio de muito estratégia, delicado, né? pessoa muda. Categoria muda. Fase muda. Físico muda. Cara, às vezes tá com a prep tudo igual a outras. Fala, vamos fazer a última aqui de 400 gramas de arroz? Aí você dorme com 80 quilos. Aí você acorda com 80,5. Normal. 79,5. Às vezes acontece quando é com 76, mano. De puxar muito mais. Com o físico parecido. Cada preparação é uma preparação. Cada resposta que tem é individual. Uma coisa que a gente conversou uma vez no telefone que eu lembro que foi muito bom. Você pega os coaches de hoje em dia, ele replica o que deu certo nele. Pra todos os atletas. Mano, eu concordei 100% com isso. Na época tinha um cara que ele preparava várias pessoas, todo mundo que conhece, mas não vou falar quem é. E ele replicava igualzinho, tanto que peguei a finalização. Não, você é louco. Eu peguei a finalização e falei, mano, o que você tá fazendo? Isso na Gaviões, mano, perto de campeonato, era a única academia 24 horas da época, todo mundo ia lá, aquela da 13 de maio. Nossa, que academia da hora. Lembra disso aí? Aí todo mundo ia lá treinar. Referência. Aí você falava, qual que é a sua finalização? Não, passo com fulano é essa. É. Aí eu peguei a do Vitor mesmo e do outro cara que competiu contra ele. Era a mesma. Aí eu falei, você tá de brincadeira, Não, velho. mas tipo assim, eu até entendo. Caraca, é bizarro, que nem assim, eu velho. tenho uma base que eu gosto. Aí a pessoa... tipo, tem um arroz com feijão. Que você só vai saber que nem eu nunca finalizei você. Vou fazer mágica do que eu não sei? Sim, não tem sentido. Aí você vai fazendo um arroz com feijão e vai vendo a resposta. Você tem uma estrutura, uma ideologia. Você fez testes durante a prep. O Matheus é um cara que não pode tirar água pra subir. Não importa o dia, qualquer coisa da vida dele. Vai ser um cara que tem que subir com a água alta. Se colocar ele pra tomar 1,5 litro de água, ele vai perder 8 quilos de um dia pro outro. Você é um cara que talvez possa. Às vezes você é um cara que vai encher com nada. Às vezes o Matheus é um cara que enche, é difícil de encher. Tem que ir com comida. Tem cara que põe doce e fica bom. Tem cara que não põe doce. E cada físico é um físico, normalmente, segue um padrão. Não é, vamos dizer assim, vou usar o Matheus como exemplo. Na Classic, vamos dizer, ele bateu 82 quilos. Ele bateu na pesagem e eu vou fazer 6 refeições de 200 de arroz. Só que tem vezes que com físico muito parecido vai ser pouco, tem vezes que vai ser muito, vai da absorção. E tudo oscila, só que você tem que... Por isso que existe o olhar do coach. Para olhar de fora. Tá dando certo? Tá enchendo? Tá vindo a densidade? A pele tá empurrando... O músculo tá empurrando a pele? Tá ficando aguado? Tá ficando cansado? Varia muito, velho. Eu já preparei, enfim, e aí eu vejo muita diferença nisso. Gente do céu. Uma coisa que eu acho sempre que atrapalha, quando, um exemplo, o cara vai dobrar o campeonato, um é na sexta, outro é no domingo. Ah, isso eu não faço. Meu Deus A não ser que seja, tipo, céu, que nem- velho. vamos pegar o exemplo, Uma atleta o Olympia experiente. Open. Não, o Olympia Open, que o campeonato é assim. Aí tá todo mundo em questão de igualdade. Mas quando, quero dobrar a Quero subir categoria. na men's e na bora. Eu falo, Ah, mano, eu- você não tem como ter o pump 9h30, Não dá. 10 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. É a fórmula pra dar errado isso aí, cara. Aí tem gente que fala, não, mas aí o cara ganha a categoria e depois tem o overall à noite. Só que os 4, 6, 8, 10, 12 que estão no overall passaram pro pressure de finals. Agora imagina, você ganhou na men's, na classic e na body, que os caras querem fazer. Como que você vai ter o pump no Vice, Open? Não tem como. Vai ter... O que eu sempre falo, a primeira você acerta, a Possível. segunda que é depois você vai errar. Porque você não consegue segurar. Uma Eu você só vai acho finalizar, válido, não sabe sei o como? quê. Só se o cara for bom pra caraca. Não, que, não segura. pô, Tipo assim, o moleque sobe na Team, na Júnior ou na Novice e não aquece direito. Porque na Open ele tá no Prime. Porque aí que é julgado nas finais. Então, Não. Aí nas finais volta o prêmio e no overall tá todo mundo em questão de igualdade. Quando eu competi Agora, se na- quiser entrar full na Novice, na Team, na Júnior, na não sei o quê, 12 categorias, aí eu já acho que não... Quando eu competi no Brandão Classic, eu lembro que as prévias foram no sábado e as finais no domingo, ou as prévias na sexta, enfim. Era a diferença de um dia. Cara, atrapalhava demais. Mas pensa, era pra todo mundo. Era Questão pra de todo igualdade. mundo, Agora, se é. inventar a moda de querer... Você tá ali em casa dormindo e, vamos dizer, descansando, enchendo o físico pra arregaçar amanhã. Ele tá treinando, segurando água, porque ele vai subir daqui a pouco pra chegar em casa, tomar banho, carbar pro outro dia pra tomar água. A chance de erro é maior. É muito mas sabe maior. uma coisa que eu tenho pensado muito, mano? Claro, da pessoa ter o seu físico, mas eu tenho cada vez menos feito manobras de finalização. Sabe, tipo, grandes manobras. Tipo, detalhe, diminui um pouquinho a água, um pouquinho só. Sabe aquele negócio de zero carbo, zero sódio, sobe a
sódio pra Eu acho- caramba. Cara, Dá certo, mas eu acho assim, quando você tá no prime ali, só o pequeno ajuste numa finalização, você chega no 98%. Porque muitas vezes o cara pensa no 100%, e aí assim, se você passar do 100% de qualquer coisa, de carbo, de diurético, de restrição de água, muda muito. tudo que você passa um pouco, o físico piora muito. Então, acho assim, o bom atleta e o bom coach, eles chegam na finalização com o físico pronto. Você só precisa otimizar aquela apresentação. Não, tipo, forçar uma coisa. Usei ele como exemplo. Não, vou deixar ele com aspecto de 115 quilos essa semana. Tipo, tô brincando, mas você entende? Tem muito cara que faz isso. Não, eu sou mágico, vou fazer você ficar seco. Não. Pra mim, na minha concepção, o que eu aprendi e tenho contato com todos os melhores coaches do Brasil e do mundo chega pronto e só brinca. Exato. O problema Brinca, da eu quero galera dizer assim, é com querer os recuperar o ajustes. tempo perdido, não sei o que, fazer essas Mas loucuras muitas vezes a culpa é do coach. de fazer isso. O moleque me mandou atualização e a galera me conhece. Não me manda perguntando, fala a verdade. Se me mandou, vai ouvir a verdade. Só não vou falar a verdade pra você assim. Você vai pisar no palco, fala, bicho, tá uma bosta. Só vou acabar com a tua... Agora, mano, amanhã é o campeonato. Vou subir. Não, não vai, tá uma bosta. Falta 6 meses de dieta. Falo, ele me conhece, a galera até ri. Antes eu falava meio que mais. Hoje eu tô aprendendo a me controlar. Mas se me perguntar, eu vou falar. Moleque, falta 3 semanas. Falei, mano, falta umas 8 aí. Falei, a Dani tá... Que mulher tem que estar menos condicionada. Ela tá mais seca. Não vou falar de densidade por ela ser uma atleta nível olímpico, moleque bodybuilder regional. Mas falei, ela tá mais seca com o dobro de semana sendo mulher. Aí ele falou, eu vou confiar no treinador. Eu falei, não tô falando pra você não fazer isso. Você me perguntou minha opinião. Eu falei, você não tá no time. Árbitro, não coach, amigo. Aí ele falou, vamos ver o que vai dar. Tomou ferro. Não, ainda não foi, mas vai tomar. É foda isso. Por isso que Ele é bom. não tá ruim, mas não tá bom, mano. Eu penso o seguinte, eu vou te colocar no palco. Vamos dizer que nesse campeonato zerou todas as federações, não tem mais nada, todo mundo tem que subir junto. O Ramon vai subir. Eu sei que você não vai ganhar. Só que se você subir no seu prime, nós ganhamos. Exato. Eu penso nisso. Quando eu fui competir, eu falei, mano, eu não vou ser o maior, mas eu vou ser o mais seco. Não, mas entenda o Disparado. seguinte, se no próximo campeonato você for o mais seco e ficar menor do que se evoluir, eu e o Kaká a gente tem isso combinado, mano. Ah, é? Todo físico melhor que eu. Que nem o último campeonato do Olímpia, eu poderia ter puxado um pouco mais na Pô, diurésia. ele tá bem, velho. Então, vamos assim, pensar no mundo ideal. Ele vai competir agora? Vai, Curitiba. Tinha que colocar ele no mesmo Quando dry. Quando é? Curitiba, daqui a Quando 7 é? semanas. 7 semanas? 27 Como tá a de prep julho. dele agora? Fala pra nós. Não, deixa eu só terminar pra você entender. O Olímpia, ele tinha que ter dormido mais. Põe ele aí pra gente ver. Ele tinha que ter ficado um pouco mais seco. Mas Qual ele não? conseguiu Põe ele dormir aí pra pouco gente por ver qual conta. não, qual... Põe KK mudo, sabe? Isso. Isso. E aí Pro, aí já vai aparecer. Poderia ter puxado um pouco mais no Olímpia, mas ele chegou seco, grande, poderia, assim, faltava densidade. O que nós percebemos? Que pode puxar mais, porque pra final eu puxei e ficou melhor ainda. Mas ele chegou fusa. Qual que é nosso combinado? Eu deveria ter colocado ele mais seco? Sim. Ele deveria ter falado, talvez, que não estava se sentindo tão bem? Sim. Qual que é o nosso objetivo? Foi bom, ficamos no topo do mundo, mas agora a gente tem que melhorar. Ah, não. Não. Kaká é... Esse aqui, ó. Aqui, ó. Kaká Pro. Então, tipo assim, poderia estar um pouco mais no dry, mas foi o melhor físico dele. Como tá a dieta dele agora, irmão? Agora ele tá em dia de carbo alto com 3 de 200 de arroz. 3 e- de 200 de arroz? E 150 de proteína. Em dia de... Mas ele faz costas quantos e no perna. dia? De arroz 3. Não, no dia, quantas refeições? 6. 6? É. E quais são as outras 3? Ovo de última, primeira ovo e aveia e uma de whey. Quanto de aveia? Acho que tá com 30, eu não decoro, mano. Antes bem eu decorava, pouquinho. não sei. Já tá puxando bem. Por quê? Porque a gente Já falou, tá vamos, puxando, vamos velho. puxar mais? Vamos entrar mais seco? Ele falou, deixa eu entrar mais seco, vai me sentir bem, deixa eu me sentir bem. E essa loucura, a gente se mata, fala, calma, viado, vamos comer um pouco mais. Ele, não tô bem ainda. Eu falo, não, mas hoje tá, come um pouco mais. A gente vai ajustando assim. Mas E cardio, como é que tá estruturado o cardio dele? 1 hora de manhã e 30 pós-treino agora, menos nos dias de peito, que ainda é o ponto fraco dele. E tá treinando 6 vezes por semana? 5. 5? Descansa 2. Faz 2, descansa 1, faz 2. Peito, ele não treina ombro, né? Ele só dá um estímulo, então nem conta. Peito, ombro, perna, peito, costas, perna, descansa, peito, costas.
Entendi. E é o Neto que é o treinador, que é brother, que é o que eu te falo, da gente somar, mano. Se o Neto falar o alemão, acho que ele... Fala pra nós o que ele tá tomando. Mano, ele toma pouco, velho. Não, deixa isso aí pra depois, isso não é o segredo. Eu te falo que ele toma... Esse daí é o Mas- temperinho do posso te falar, chefe. posso te falar, ele toma menos que você que fala Vamos que o falar. segredo é bom. Sabe o cara que toma e acha que é o segredo? Ele toma menos. Ah, que bom, velho. Eu sei lá, a época que eu era Cara, loucão, se nessa você- época, físico 10 anos bonito, Se atrás, você eu olhar topava ele tomar no as Instagram, coisas. se olhar ele no Instagram, a diferença dele em 3 anos, mano, o cabelo dele tá igual. A pele dele tá igual. Aí você vai falar, não dá pra ter Qual o acelerado. Instagram E você dele? com o Deixa eu dar uma cabelo, olhada caralho, aí. tomava nada. Ah, mas aí é genético. Aí é calvície. Kaká Pro no Instagram? É. Não, não, esse esse daí aí não. Esse aí é... Não, mas abre no Instagram é mais fácil. Ali, ó, primeiro. Aqui, ó. O primeiro já tá no Instagram, boa. Ele perdeu um... ele- Ô, e off dele? Quanto tava as quantidades de comida? Fala Mano, pra é que mim, esse pra eu off ver se do alguém Olimpo a que gente não come subiu. mesmo. A gente não subiu tanta caloria nesse off. Mas o off bom mesmo que ele fez... as Você é du- louco? Era ele ali do lado esquerdo? 21, 3 anos. 24, O que aconteceu? 3 anos. Aqui foi quando ele começou, dezembro de... Ele começou em 21, mano? Sim. 4 anos. Tá vendo? A bodybuilding é genética, velho. Esquece. Claro Eu que é, mas, comecei mano, em não é. 1990. Não que ele não tenha genética, mas eu tenho gente que tem 10 vezes mais genética que ele. Só que, mano, ele não erra. Ele segue direitinho? Ele segue tudo. Ele não erra. Sabe aquilo, tipo, são 10 movimentos. Ele faz 10. Os Dieta 10 ele melhores. segue 100% dieta. Sim. É isso. Porque eu acho que hoje em dia também... Hoje em dia não, desde... Mano, Não, mas ele segue tudo 100%. todo mundo fala que segue e na hora de seguir não segue. Mas ele muito, segue. mano. Por isso que ele fez isso. Ele, o Kaique, Por isso dá que ele pra é- ver que pessoas... Por isso que ele teve essa transformação. Entende? Não é só genética, mano. De dia 20 de dezembro a dia 5 de janeiro e da dia 6, ele, ô, vamos ajustar aí o que a gente vai fazer? Ele já quer ajustar e você regula tudo pra ele. Sim, a gente troca ideia, ajusta. Às vezes eu falo, mano, come limpo aí mais ou menos o que você quiser pra sentir bem, daqui a pouco a gente entra. E aí você libera uma livre pra ele em off? Mas ele às vezes nem quer, mano. Então, eu também fiquei muito tempo sem fazer. Teve vez no off dele bruto mesmo, que foi antes do Olímpia do ano passado, que foi depois dele ganhar do Diogo, ele chegou a comer 7 mil calorias, quase dava 6.800, 900, tudo limpo. Aí eu falava, faz uma livre. Ele, posso não comer? Eu falava, brincando, velho. Toda vez que a gente treinar, ele tá com cara de enjoo. Cara, de eu comer. não sou o cara que faz refeição. Ah, você me conhece, velho. Eu não faço refeição livre. Mas tipo. comer 7 mil, cara. 8 mil calorias. Mas Quase aí um você ano. fica tão Limpa. cheio. Mas tão cheio que você não quer comer livre mesmo, cara. Você- Mas É foda. que eu sou desencanado de comida, bicho. Tipo, o pior pra mim é ter que comer, velho. Eu sofro com Ele isso aí, falava cara. isso também, mas, mano, foi o que eu falei. Tipo, é a genética, É mas muito o trampo que ele difícil, fez, velho. mano, ninguém fez. Surreal, Eu admiro surreal. quem consegue comer muito, velho. Porque chega uma hora, um Tira o exemplo, no chapéu, meu dia a puta dia que... trampo. Oi? Tirou o chapéu, puta trampo. No meu dia a dia começa a me atrapalhar, velho. Absurdamente. Eu ajudar no agachamento no meio das Não, que nem aulas. tudo. a Dani fez, Barriga cheia. ela fez off. Nossa. Ela chegou com bater no off passado 88 quilos, mano. E comia muito, ou comia 4.500 pouco e respondia pra calorias. caramba. Porra, 4.500 calorias pra uma mina, velho. Quanto dava por refeição? 300 de arroz. Ah, mano, ela fazia 2 de 300, aí ela fazia 2 com 100 de farinha de arroz, tomava oximase o dia inteiro, pão com ovo, tapioca. Mas oximase porque ela não aguentava mais comer ou você optou por isso? Porque não aguenta mais comer. E um bom jeito de você usar oximase e farinha de arroz é que dilata menos, aí come menos. Entendi. Mas não dá tanta saciedade também, né? Também, é a soma dos é o mundo ideal. E outra, aí não daria. 4.500 calorias pra uma menina comer limpo, não dá. Ainda mais ela que não tem cintura. Abre o Instagram dela agora, pô, postou uma foto agora, eu falei, que desgraça. Você consegue abrir pra nós? Por favor. No Instagram escreve Loira do Sul, oficial. Ou não. Loira do Sul? É, agora eu não lembro se é oficial, deu um branco. Caraca, eu confesso que... Se olhar a linha de cintura dela, você fala, como que ela come? É, tipo, empurrar, velho. E ela tá treinando todo dia? Não, ela treina só 3 vezes na semana. 3 vezes? Como tá a dieta dela agora? Ela treina posterior, quadríceps e posterior. Aí na outra semana... Isso varia muito, mas ela Caralho. faz... Ela mesmo. Olha como tá a cintura dela. Dá pra clicar no vídeo aí, mestre? Acho que não, tem que colocar. Ah, tá. Então, ela faz posterior, quadríceps posterior. Aí depende da fase, ela faz tipo AB só. Como tá a dieta dela agora? Agora que tá bem apertada, faltam 4 semanas, eu vou apertar mais pra ficar tipo... Não vou dizer pronta, mas ficar nos 98% e só administrar no final. Ela come... A gente tá fazendo alguns testes agora, trocando pão por o equivalente a biscoito de arroz. Pra Entendi. testar, pra ver o que é. Mas, grosseiramente, são 2 fatias de pão, 200 de mamão e 3 ovos. Café da manhã. Café da manhã. Aí ela separa pra fazer o cardio. E depois de 3 horas ela... Cara, não tem muito horário. Nessa fase eu deixo, tipo, controlar.
por conta do cansaço dela e a disposição de treinar. Tipo, eu comi agora, eu vou comer, tipo, daqui a 2 horas eu vou treinar. Aí ela organiza a agenda, faz a refeição pré-treino e vai. Entendi. Meio que num feeling, sabe? Tipo, agora deu uma energia, eu vou comer e pum. Mas normalmente ela treina entre 1 e 3, começa o treino. Tanto que eu tenho de comer e pré-treino. Aí ela separa, ela come o pão, depois do cardio ela come o mamão e o ovo, às vezes ela inverte, às vezes ela come tudo depois do cardio. Tá. Aí ela tem essas, no dia de treino de perna, ela comia, né? Agora ela tá com 150 e 150. Ela faz De carbo e isso. proteína. De arroz e frango, Arroz e frango. grosseiramente. Legumes 200, Quantas essa? 2 só. Aí ela faz Filho. 2 que tem 2 ovos, 30 de whey, 30 de aveia e uma banana. Ou quase Já nada deu de carne. 5. Em dia de... são 5. São 5? Ah, Em isso dia que ela come não no treina, dia. ela come 100 de batata, em vez das 150 de arroz. Batata inglesa. É que dá bem menos carboidrato. Sim. Sim. A gente usava abóbora, mas agora tá usando um pouco de batata. Vai oscilando, que mano, muda muito. Caraca, ela come um pouquinho. Sim, mas, pô, agora ela tá, tipo, mano... E deixa eu te É falar, que se não você dá pra pega um ver cara que fibra- levanta extremamente cedo, dorme muito tarde, você passaria só 5 refeições pra ele, boa? Eu faço mais, mas agora que é a fase de puxar real, tem que Não, sofrer, nem tem que nada a ver passar com ela, fome. curiosidade minha. O cara levanta 4 da manhã, dorme 11 horas da noite. A Então, janela pra ele comer é muito maior do que um cara que começa a primeira 9 da Fraciona manhã. mais refeição. E se for pouco, o cara se ferrou, vai ter que passar uma Vai fome ter. do caramba. Sim, aí o que eu faço? Tipo assim, ó, vou te abrir um bem grosso. Lembra a primeira que tem pão, ovo e mamão? Você fala, mano, joga o pão, eu jogo Você o come... Não, tipo pão com ovo, É. aí diminui um pouco de ovo. Faz os cálculos para separar. Aí você faz o whey com mamão. Aí a refeição que é 150 de arroz, você faz tipo 75, Puta, nem... 75 de proteína, aí você joga mais legumes, porque o cara que fica mais tempo acordado, Sim. tem uma janela menor, ele gasta mais energia. Mas muito do físico, que nem ontem, eu fiz tipo uma recarga com biscoito de arroz, que ela gostou, sabe aquela noia de atleta de querer comer biscoito com arroz? Biscoito de arroz, ela comeu o equivalente a 500 gramas de arroz. E ela acordou com 2,5 kg a menos do que ela tem dormido. Ontem ela não se pesou, mas o peso que ela tem dormido, que é 76,5, ela acordou com 74, ou seja... Cara, que ela tá seca assim Precisava com 76 quilos aí. E ela tá, tipo, precisando de carboidrato. Mas é aquilo que eu tô falando, a gente tá puxando agora. Por quê? Porque eu quis dar uma adiantada, e aí, assim, o físico dela estando semi-pronto, eu começo a colocar mais carbo nos dias de treino. Não sofre tanto, eu acho, também, né? Você vai manipulando, você fica com o atleta mais na mão, Eu tenho um acho. amigo, o Nando, que ele falou, cara, é amigo, não é, tipo, conhecido. Ele falou, você mudou minha visão de fisiculturismo, mano. Eu fiz menos cardio, tomei menos ansiolítico, tomei menos coisa, sofri menos e fiquei melhor. Ele subiu com 8 quilos a mais. Tudo bem, faz 1 ano e meio que ele não sobe. 1 ano e meio não, um pouquinho menos. Mas ele fez cirurgia de gineco. Não se ganha 8 quilos de palco em 1 ano e meio. Nem a pau. E o Dallas ganhou 20 quilos. Sim, mas é uma pessoa normal. Ele falou, tomei menos. Sim, tipo, muita coisa assim. Ele falou, mano, que da hora. Cara, eu sinto assim, quando eu tinha mais tempo, meu off era muito melhor, assim. Eu só conseguia fazer um cut muito bom porque eu empapuçava do off, mano. Mas sabe o que eu gosto, mano? Não tinha margem Tipo, pra nada. é meio assim. idiota que eu vou falar, mas não existe off contest, tipo... Off não, né? Booking, né? Não, mas que eu digo assim, não disso. Eu penso na minha cabeça que o cara tá lá, ele tá comendo um monte. Não tira do nada a comida pra secar, não tira do nada. Vem, tipo, Galgando, né? degrau em degrau. Você não tá comendo 400 de arroz, eu falo um dia pra você, come 200. Nem fudendo. Não dá. Come 320, porque no começo vai te desempapuçar. Depois você fala, come 250. Aí você começa 230, 210, 190. Isso dia após dia parece que não faz diferença, mas faz, velho. Sim, mas vamos dizer, de semana em Esse semana. Você degrau tem faz 20, diferença. você começa, vamos dizer, Diferença. você começa o cutting, vai, com 400 gramas. Nas 5 refeições de meio que você tem. 400, 380, você não sente tanto. Não sei. É. Aí uma hora, em vez de você diminuir muito, você tira uma refeição, vamos dizer, você tá com 5 de 250. Em vez de você, tipo, tirar 50 de cada, você, tipo, tira uma refeição. Ou na outra, você aumenta uma refeição e dilui mais, até pra ir. Isso como estratégia também. E vai pegando feedback do atleta. Tipo, tô com fome. Aí você manipula de um jeito. Você fala, porra, tô sentindo fome tal horário. Você tenta otimizar, mudar os carbos. Tipo, o cara come 150 de arroz. Você vai diminuir arroz. Aí você pode pôr, em vez de pôr 100 de arroz, você 200 coloca, de batata, tipo isso. depois você troca pra abóbora. Vai manipulando isso.
Mas sempre com Eu acho que a isso é o que cabeça faz do mais atleta. sentido. Eu tenho atleta pra que não falei, sofrer, velho. eu tenho um atleta que ele falou assim pra mim, ele falou, irmão, eu prefiro comer 30 gramas de arroz do que ter que ficar fazendo outra coisa. Eu falei, suave. O Kaká fala, eu prefiro passar fome e comer legumes. Ele passa fome. E suave, não reclama. Mas ele come quantos legumes? Não come. Ele não gosta. Ele fala, não como. Eu posso comer salada, às vezes eu como tomate. Ele fala, eu passo fome e não como legumes. Aí todo mundo fala, e aí? Ele fala, eu passo fome. Eu, uma escolha dele. E ele nunca me falou, tô com fome, posso comer meia grama a mais? Por isso que ele tá naquele físico em 3 anos. Entende a diferença? Eu virei e falei pra ele, ele me xinga. Não vou tirar adoçante não, que eu, ele e o Salles tentamos ver a diferença. Tirar o adoçante. Ele falou, mano, foi pior do que qualquer coisa. Tirar coca, tirar Clyde, tirar Ele toma tudo isso? adoçante de café, sim. Ah, ele toma tudo isso. Não, Caraca. não toma 2 litros de coca, tipo, 2 copinhos de coca ali, 150 ml em cada refeição. Adoçante no café, a gente tirou tudo. Aí ele falou, não, mano, eu acho que não mudou tanto. Vamos chegar mais seco pra eu poder usar. Então vamos embora. Talvez o outro dia a gente tire tudo estando mais seco. Depende, tem muita variável, né? E tudo é uma conversa. Às vezes, Cara, eu sou do basicaço. às vezes pro cara é inegociável. Não tem que ser do básico, tem que ser do que dá certo e o cara consegue fazer. Então- Você consegue responder com o básico. É, eu sou muito do básico e eu não tenho tempo. Então, Então, mas tipo, pensa eu em não geral. consigo. Um exemplo, se eu pegar uma dieta que o cara me manda, assim, vai, café da manhã, aveia, ovo, não sei o quê, já vai me ferrar que eu tenho que fazer o ovo. Aí, sei lá, trocar o carbo ao longo do dia, você começa com 500 de arroz, depois É o ideal, mas é o 300 que de eu falo. batata. Eu falo, meu irmão, Existe um eu ideal. saio de casa cedo, velho. Não existe um ideal do mundo de conto de fadas, que não é o mundo real de todo mundo. Então você não tem que pensar em seguir isso, mano. Não, eu zero consigo. Você Esquece. tem- Eu falo, mano, determina um tipo de Não, carboidrato. mas que eu digo assim, o seu 100% não é o 100% ideal. Sim. Então vamos buscar aquilo, que é o que eu falei. Não ganha quem faz mais no fisiculturismo, que é o que era antigamente. Ganha quem faz melhor, mano. O que é melhor? Otimizar, uma coisa que você consegue fazer todos os dias por mais tempo. Sim. A constância faz o cara ficar bom. Todo mundo fala, o Júlio parece que vai subir. O Felipe agora, sem treinar direito, trampando pra caramba, tá gigante. Por quê? Anos de dieta. É, velho. Consolidado. O Júlio tá de dieta. Fazendo, treinando, não tá a nível... Mas tem tanto tempo que ele tá forte, treinando bem, segurando bem, que quando ele tá de boa, parece que ele vai subir. Agora o cara vai Isso fazer muda, 3 meses, comer só, tipo, batata, frango e clara de ovo e achar que vai ficar daquele jeito. Não vai. Não vai. Esquece, eu faço isso há muitos Vai. anos. Daqui a 10 anos, 15. Vou me preparar também. Vou Vai? subir. Quero só ver. Vou lançar uma enquete aí pra galera. O que a Qual? galera acha? Acha que devo subir? Acha que dá bom? Só voltar a treinar direito. esse pô. frango. Nossa, grande você é, precisa ver o quão grande é. Frango. E do que, né? Do quê? Você nunca se Comida. preparou, Fabio? Não, pode ser que, mano, Doente sempre. sabe o que acontece? Tem muita gente que é o tipo, o Se marombeiro. preparar vai morrer, viado. Não, mas o cara é gigante, na hora que seca, tipo, por ele... Desaparece. Não, às vezes, tipo assim, vamos dizer, seu braço, seu ombro fica foda, teu quadríceps é animal. Suas costas tem expansão, peito horrível. Tipo, às vezes não... Porque o cara só treina. Não tem simetria. Proporção. Cara, e ontem, bizarro, só uma curiosidade. Começou um aluno novo comigo. 37 anos, não é um garoto. E no mercado financeiro, treina, mas ainda não estrutura direito, não sabe. Mano, o bíceps dele é igual ao do Arnold, acredite se quiser. Eu não postei porque ele não Sim, gosta, low profile. enfim, total, assim. O Marcelo, marido da Tamara, você viu o bíceps do cara? Eu vi. Mano, a inserção do bagulho sai do sovaco. Um Louco. bagulho desse tamanho, É, gigantesco. Mano, Aí eu falei, mano, ele tem uns 45 fácil, Mano, o fácil. Pikachu- eu falei, o caraca. Pikachu- Aí eu falei, mano, se você fosse um cara que tomasse anabolizante, sei lá, se prepara, você fica impressionante. eu medi o braço do Pikachu depletado, com 51. Ele não treina braço. 51? Depletado. Ele não treina. Ele faz, tipo, Pô, mas eu takezinho não achei dando que ele um subiu pump. muito seco que você Mas não era pra postou. ele subir seco. Não? Qual era o porque- objetivo de vocês, Pegar um Lodi? regional, ver ele fullzão na body. Ele vai pra body. Ele é body. Não, ele era mens. É, Aí a gente então. falou, você é classic, só qual que é o problema? Quantos quilos você acha que ele tava ali? Qual a altura dele? 174. Uns 96? Ele tava com 100. Como que ele vai bater 88? Não dá. Quer dizer, dá, mas fica ruim. Então a gente falou, vamos encher esse campeonato full, porque eu nunca consegui encher ele. Vamos te encher full, ver como fica, para fazer um trabalho e ver como você fica no meio termo, para pegar o Pro na body, porque aí na Classic Pro ele bate 93. Aí dá. 88 não mais. Então eu falei, vamos encher até a tampa, ver como você fica e testar o como é. Porque eu não achei ele Falta extremamente densidade. seco quando você... É porque ele não tem densidade ainda.
Quantos anos ele tem? 24. E de treino? Recém-completados, acho que 4. Mano, ele natural. Não tô te zoando agora. Com 6 meses de academia ele era maior que você, mano. Eu não duvido. Não tô te zoando, tipo assim, porque parece que eu tô dizendo. Mano, ele era assim, ó, Ele- peito cheio, braço oblíquo. Loucura. Assim. A perna dele, visualmente, a perna dele é maior que a cintura. Loucura. Mano, é muita gente. Você viu Verdade. esse carinha aí de 18 anos que... Sim. Se comparando ele ao Ronnie Coleman, não sei se o Ah, cara é mas é- impressionante. Aí né? assim, ó, independe, pode ser que o cara tome um monte de coisa. O Mas contato mesmo que eu tenho, assim, sim, cara. o contato que eu tenho do Pikachu é esse, mano. Fala assim, vou pôr ele do avesso com 95, 96 no final do ano pra pegar o Pro. Principalmente que ele tava um pouco seco. Aí o que eu olhei no backstage na inscrição, sabe? Ninguém aqui vai ganhar dele. Pode ser um pouco de arrogância, mas você sabe. Mas ele é muito estético também. Um cara Então- muito estético é difícil. Então, de pensa perder, assim, ó, cara. ele é o maior e o mais estético. Eu falei, vou encher. Se eu coloco ele seco, vem um cara, acerta a finalização, entra cheio, e ele meio murchinho, não sei o que. Eu falei, vou encher e ver como fica. Eu sabia que ele ganhou. É, que o cara quando tem a Meu linha filho também. privilegiada. Ele tem a aura. É o outra moleque é pegada, quieto, ele não é na adianta. dele. Você olha ele ali, ele parado, se fala, tipo, mano, parece que tem uma nuvem assim fora. É o que eu falo, mano. Eu Filha da faço mãe. 100%, absurdamente tudo, velho. E eu não tenho a linha boa, velho. Não adianta. Se eu pegar um cara com a linha mais ou menos e fez 50%, ele vai levar facilmente, velho. Mano, não. Tipo assim, o moleque. Hoje em dia tem moleque natural que ganha de você. Por conta de linha. Tem. O Mátila. Tem. Esse Ele moleque é gente absurdo, fina, velho. Ele é mais bonito que tem no Brasil. Ele é bonito. Natural. Ele rompeu Braço alguma redondo. coisa agora. Eu não lembro o que foi. Mas esse moleque é muito foda. Eu falo você porque ele é um exemplo de trabalho. Você E trabalha genética. muito. Não, você tem muito trabalho. Você não é um cara que não treina e não faz dieta. Não. Chega uns moleque malemar faz que você olha e fala, mano, o cara tem 20 quilos mais que eu. É, velho. Não é possível. Genética. Tá chegando... Pô, o Josema, velho. O que é aquilo? Aquela densidade muscular. Cara, Assim, bizarro. é bizarro. O negócio que eu falo, meu Deus É do esse céu, o velho. ponto. Tipo, você tem que saber aonde é seu lugar. Por isso que eu virei Exato. coach. E por isso que eu, mano, nem canei de Por isso que eu competir virei mais, coach. velho. Porque é tanta galera tão boa, velho, que você fala, mano, eu vou Por que continuar você não fazendo prepara ver pra como mim. fica? Eu falei assim que eu vou ficar ruim. Ah, não, mas você nunca levou a parada a sério, Não, velho. mas se eu você levar levar a você que sério, eu dá vou ficar resultado. ruim. Vai, Você não sabe, você nunca nem teve linha, Tá viado. maluco, é horrível, tenho certeza. Meu padrão de Para. normalidade foi o Felipe, velho. Deixando meu post aqui, ó. Chega a 50% da de normalidade. acerto. De Vai acerto. melhorar. Mas vamos ter que chamar o alemão pro 2.0, viu? Vamos, É. entendeu? Ó, papo, cara, a gente tem Tem papo papo, pra 2 semanas aqui, velho. Dá pra fazer 20 Se deixar, ficar trocando ideia. Mas com certeza a gente vai convidar. Cara, chegando ao fim, o nosso Fala Então, Coach. bora. Queria agradecer a todo mundo que ficou até agora assistindo a gente aí, curtindo. Obrigado de coração. E, alemão. Obrigado, cara, meu irmão. Brigadão, irmão. Precisar de qualquer Valeu, coisa. então, obrigado. Esse Tamo cara junto. sabe. Pode ter certeza Sempre disponível, que maluco, você virá na nossa bancada mais vezes, com Vai, toda eu te certeza. Fala, eu posso não conseguir agora, mas me dá uns 15 minutinhos que eu faço acontecer. Fala aí. Às vezes eu tô olhando o corpo e falo, nossa, Boa. eu falei, mano, agora que eu tenho, fala. Vamos lá. Que resolve. Com certeza. Mas alemão é parceiraço, amigaço meu, me ajuda em tudo aí. Só tenho a agradecer, espero que vocês tenham gostado também. Compartilhem, afinal, o primeiro vídeo. E ele foi nosso primeiro convidado aí, então vai ficar marcado pra Com nós. toda certeza. Valeu, Valeu. rapaziada. Abraço, até Falou. mais. Esse Pikachu Top é bom demais. também, Não, mano. ele é fenômeno. Ele é Mano, bom, tipo, velho. eu não falo isso porque ele